Bom dia, quinta-feira, 2 de abril. O nosso combate de todo dia está no ar. Destacando a nova orientação do Ministério da Saúde. Máscaras de pano, caseiras, podem ajudar no enfrentamento à pandemia da Covid-19. É uma mudança de postura, mas que vem com um alerta. Máscaras profissionais precisam ser deixadas para os profissionais de saúde, para pessoas em casa que cuidam de doentes ou para quem está doente. Elas estão em falta nas farmácias, no comércio e também nas emergências dos hospitais. Mas as máscaras de pano que você pode fazer em casa podem ajudar. Nas palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é lutar com as armas que a gente tem. O ministro também repetiu o apelo para que as pessoas mantenham o distanciamento social, o isolamento. Nós seguimos recebendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas com os nossos especialistas. Escreva para a gente pelas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona. Pergunta Corona, tudo junto. Hoje aqui no estúdio, o infectologista Sérgio Zimmermann e o médico intensivista do Hospital das Clínicas, Daniel Joelsons. É Joelsons mesmo? Joelsons mesmo, no plural. Bom dia a vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou ontem as pessoas a fazerem máscaras de pano como barreira contra o coronavírus. Mas a recomendação do governo federal ainda é para que somente profissionais de saúde e pessoas com sintomas ou com diagnóstico positivo para a Covid-19 usem as máscaras profissionais. Isso que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com hipoclorito, água sanitária, cândida, aí o nome que vocês conhecem aí a gente vai colocar tipo uma coisa bem simples, olha, lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5, de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a China não está produzindo. Nós vamos ter que criar as nossas armas e as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, também falou sobre máscaras ontem. Ele disse que há um debate em andamento sobre o uso das máscaras pelas comunidades. Assim como o ministro Mandetta, o diretor-geral da OMS afirmou que a prioridade da organização é que os profissionais de saúde da linha de frente possam ter equipamentos essenciais de proteção individual e que a OMS recomenda o uso de máscaras médicas para pessoas doentes e para quem cuida delas. Do Maranhão, lá do município de Santa Quitéria, vem o exemplo da dona Bernarda, que tem 87 anos. Ela resolveu, junto com a neta, usar o talento que tem na costura para fazer máscaras para os vizinhos idosos que, como ela, estão no grupo de risco. Bom dia, gente. Eu estou aqui com a minha avó, dona Bernarda. Dá um oi, vó, pro pessoal. Ei, muito obrigada pelo carinho que vocês estão fazendo por mim. Que Deus e Nossa Senhora ajude nós todos, livrar-me desse negócio que anda no mundo. Amém. Aqui deixa eu mostrar, ela está fazendo o processo alinhando o cartucho. E nós vamos confeccionar esse daqui. E essas daqui são as máscarazinhas que já estão prontas. Na cidade, aqui em Santa Quitéria do Maranhão, não encontra mais de jeito nenhum as máscaras ou álcool mesmo, está muito em falta, álcool gel. Começamos a confeccionar, eu e minha avó, e a intenção era para ela e para a população aqui do bairro da gente, porque aqui tem muito idoso. Então, quando eu publiquei, deu uma repercussão muito grande, a cidade toda atrás, perguntando, Renata, cadê as máscaras? A gente está precisando, tem 12 em outros bairros também. E aí foi quando eu comecei a pedir nas redes sociais para nos ajudarem com materiais, com costureiras, porque até mesmo ela não dá conta. E já temos quase 1000 máscaras confeccionadas. A gente vai só receber das costureiras para poder dar na doação. Aí faltam só essas aqui. E essas aqui são as que já estão prontinhas. Não saiu de casa. Que Deus proteja a nós todos. Obrigado, dona Bernarda. Obrigado pelos desejos de proteção.
E pelo ensinamento da máscara, eu começo perguntando para vocês, Dr. Zimmermann, o que o senhor acha que levou o ministro da Saúde a mudar esse discurso? Porque antes, máscara não precisa, máscara só para médicos, quem cuida de um doente ou para quem está doente. Agora ele está liberando o uso dessas máscaras de pano. O que o senhor acha que levou a essa flexibilização? Muito provavelmente, primeiro, bom dia. Muito provavelmente a questão do aumento do número de casos que a gente tem no mundo, já nessa questão dessa pandemia, e o medo que a gente vai aumentar muitos casos numa progressão geométrica tal que a gente não vai ter, vai criar um colapso do sistema hospitalar. Esse é um primeiro ponto. Lembrar que essa questão de usar as máscaras de pano, a máscara de TNT, não existe uma eficácia científica comprovada até o presente momento. Inclusive o CDC nos Estados Unidos, em Atlanta, está avaliando isso ser uma recomendação. Até o presente momento não é. O Dr. Anthony Fauci ainda não regulamentou isso também no Instituto Nacional de Saúde, nem com o presidente Donald Trump. Porém, mesmo não tendo uma evidência científica, tem o seu valor. Por quê? Porque vai criar menos pânico na população. A população vai se sentir mais confortável em estar sabendo que tem um anteparo ali. Apesar dessas máscaras não ter um processo de filtração, ela vai criar um anteparo. Então, esse é um dado que vai ajudar muito, sobretudo naquelas pessoas que pegam transporte público. Então, isso vai ser muito benéfico para quem pega transporte público, quem faz as saídas para os serviços essenciais, e só essenciais, supermercados e farmácias. Deixa eu começar mostrando então as máscaras aqui. Essa máscara aqui na minha mão direita, ela é a que o doutor, por exemplo, o doutor Daniel usa no centro cirúrgico. É uma máscara profissional. A gente percebe que a grande diferença da máscara profissional para uma máscara de pano é que a de pano não tem o araminho que tem aqui em cima e que molda exatamente em relação ao nariz todo esse contorno do rosto aqui. Isso é uma das garantias de proteção para vocês médicos na hora de fazer uma cirurgia, não de vocês, para vocês se protegerem quem vocês estão operando. Exatamente. O objetivo dessa máscara, normalmente, é mais para proteger o outro do que para proteger a si mesmo, né? Então, na cirurgia, a gente não quer. Então, a pessoa que está doente, se ela espirra, o que é o problema? Isso aí vai proteger muito as pessoas à volta dela. Por isso que está todo mundo querendo utilizar. Então, como os assintomáticos podem transmitir essa doença, você, quando prepara o mecânico o tempo inteiro no seu rosto, talvez você consiga diminuir essa disseminação das gotículas para os outros não se contaminarem. Quer dizer, vale mesmo com a máscara de algodão, que é essa outra aqui, que não tem o arame, que vai simplesmente ficar em cima do meu rosto aqui. Eu abro direitinho para ela ficar ocupando todo o rosto, nariz e boca, e ela também vai servir para isso. Mesmo sendo de pano, ela também evita que, se eu espirrar, se eu tossir, as gotículas cheguem a quem está mais próximo de mim. Ela com certeza diminui. É o que o doutor falou. Não temos nenhuma evidência científica ainda da sua eficácia, mas, a princípio, como uma barreira física, ela deveria funcionar ajudando nessa disseminação. Agora, os dois médicos aqui, eles são unânimes em dizer o seguinte: a máscara é boa, mas com ressalvas. A máscara é boa, mas sabendo usar a máscara. Qual é a principal... Vamos dar as orientações primeiro. Como se usa a máscara? Como se coloca a máscara em primeiro lugar? Primeiro momento, nunca abandonar a questão da lavagem das mãos. Então, você não pode colocar a máscara com uma mão suja. Quer dizer, se a minha mão estivesse suja e eu estou encostando aqui na máscara, já estou contaminando. Está sendo pior, a emenda está saindo pior que o soneto. Então, sempre lavar as mãos de modo adequado. Você vai colocar a máscara pela frente, vai fixar atrás na sua orelha, tá? E na hora que você vai precisar tirar a máscara, você vai remover igual, pela frente, e não vai ficar tocando a mão. Entendi. Então, deixa eu fazer aqui, então. A pessoa tem que entender que a máscara não é um acessório, um acessório como um óculos, como eu já vi em alguns lugares, as pessoas botam a máscara acima na testa e assim por diante. Colocou a máscara, só vai tirar daqui a quanto tempo? Então, teoricamente, na sua casa você não precisa ficar com a máscara. Tá certo? Você precisa, a recomendação é quando você sai da sua casa, para esses serviços essenciais, você vai colocar até você chegar em casa. Porém, uma ressalva. Vamos supor que eu
tussa, que eu espirre na máscara, ela já ficou úmida. Então, eu tenho que providenciar a troca. Por isso que o ministro Mandetta colocou muito bem que as pessoas têm que ter 2, 3, 4 e ter a sua própria máscara. Não pode ter um compartilhamento de máscaras. Essa é uma questão importante que as pessoas têm que se ater para terem uma organização em casa, onde cada um vai colocar a sua máscara. Sobre o tecido, a instrução de lavar a mão e aí depois pegar a máscara para colocar é ótima. Eu não imaginava isso. A outra instrução de só tirar a máscara pelo elástico, maravilhosa também. Nunca puxar a máscara por aqui. Claro. E não ver também como algumas autoridades usaram. Eles estavam discursando, botavam a máscara aqui no queixo. Contaminou. Você já contaminou tudo. Não adianta mais nada. Agora, o tecido. Eu percebo que isso aqui é um tecido de algodão. Parece que a Anvisa não recomenda máscaras de tecido de algodão. E os nossos entrevistados aqui, eles não têm muita certeza do que significa esse TNT. Tecido não tecido, né? Pois é. O Ministério da Saúde disse que hoje, quinta-feira, vai publicar no seu site, o ministro Mandetta, inclusive, disse isso, com um protocolo, com as medidas, como os tecidos a serem usados, como se faz essa máscara caseira. Seria importante, então, e ao longo da programação da Globo a gente vai mostrar isso nos nossos telejornais, que tecidos são esses? O que é o TNT? Mas esse aqui, como já falei com o Dr. Daniel, já é uma barreira. Mesmo sendo algodão, ele já serve de proteção para vocês. Se eu estiver doente, tossir e espirrar, aqui já vai ficar contaminado, essa contaminação não vai chegar a vocês. Essa teoria, Márcio, a gente tem que explicar um pouco para a população. Por que surgiu essa questão da máscara de pano? Porque como está aumentando muitos casos. Porque existe uma teoria também não comprovada que até 48 horas antes dos sintomas aparecerem e eu tossir ou eu espirrar, eu posso ser contaminante, promover a doença. Então, essa que seria o boom. Então, além como a gente está falando muito em achatar a curva com o isolamento, eu vou achatar o problema desse assintomático por 48 horas antes, porque eu não consigo saber, o vírus a gente não vê, ele é invisível. Então, seria esse modelo teórico que a gente poderia se encaixar para a utilização das máscaras de pano. E por isso que isso explode nas redes sociais de uma maneira estrondosa. Mas tem países, por exemplo, a Áustria, já determinou que quem sai de casa, lá eles estão num isolamento bem pesado também, quem sai de casa para ir ao supermercado, por exemplo, é obrigado a sair de máscara. Ou seja, é uma maneira eficaz de proteger a comunidade. Se proteger, proteger os outros. Eu acho que é uma maneira a mais. Acho que isso é muito importante colocar, né? Porque nada vai substituir, o doutor pode me explicar melhor, mas nada vai substituir, desculpa. Lavar a mão, álcool gel, não coçar o olho, não coçar a boca. Acho que isso são os principais fundamentos que a gente tem que ter. A gente não tem que achar que usando a máscara está protegido e tem que esquecer tudo que a gente aprendeu. Esse é o principal problema, o maior perigo. Quando a pessoa está com a máscara, ela acha que ela está protegida. Então, ela para de fazer as outras coisas. Ela esquece que, não pode coçar o olho, que a gente vê muito. A pessoa coça o nariz por cima da máscara, depois coça o olho, põe a máscara aqui no pescoço, está respirando o vírus aqui. Né? Então, essa falsa impressão de segurança é muito perigoso. Seria importante que, inclusive, as mídias sociais relatassem isso, para que não se abandone a lavagem de mãos, independentemente do uso da máscara de pano. Isso é muito importante, porque senão a população ela vai acabar abandonando uma situação eficaz e comprovada cientificamente por uma outra que está em vias de se aprovar ou não. Quer dizer, eu acho que mais uma mensagem que a gente passa também é, tendo a segurança de que as máscaras de pano funcionam, evitemos a corrida às farmácias para comprar essas máscaras profissionais. Isso tem que deixar para os profissionais de área de saúde. Por quê? Porque nós estamos criando no país todo hospitais de campanha, hospitais muito grandes para receber essa população. Pois repetindo então, por que é importante deixar para os profissionais essas máscaras profissionais? Veja só o recado da Associação Nacional de Hospitais Privados. Eles mandaram uma nota afirmando que 20% das instituições associadas não têm estoque de material médico e que isso leva a um aumento de profissionais de saúde infectados. A associação pede apoio de todas as federações de indústrias e da Confederação Nacional da Indústria e afirma que é imprescindível que as autoridades do Brasil se mobilizem rapidamente e assegurem que a indústria brasileira seja a alternativa mais rápida e segura para o setor. A Associação Médica Brasileira também alerta que faltam equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, para médicos e outros profissionais de saúde. São máscaras, álcool gel 70%, além de luvas, gorros.
A entidade já recebeu mais de 2.600 denúncias. Os profissionais que mais denunciaram foram os de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado estão incentivando a produção desses materiais para distribuir gratuitamente nos hospitais da rede pública. Vamos ao Rio de Janeiro, então, saber com a repórter Larissa Schmidt, que está exatamente numa dessas fábricas. Não é isso, Larissa? Bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Essa parceria entre a Firjan e o sindicato estabelece uma doação de 10% da produção de materiais, equipamentos de proteção individual aqui no Rio de Janeiro. E a gente está aqui numa fábrica que ela produz display para estabelecimentos comerciais, propaganda, marcas. Mas há cerca de 2 semanas viu aí toda a produção virar para uma outra direção, justamente para poder atender a demanda. A gente está aqui com o presidente, o dono aqui da empresa, é o Paulo, que passou, portanto, dos displays a proteção facial. Como é que foi isso? Quando é que você recebeu essa demanda? Como é que você se organizou para mudar toda a sua produção? No dia 21, o Gladstone me ligou, me pedindo para falar de Face Shield. Presidente do sindicato, né? Isso. E aí eu fui entrar direto para ver como era isso, porque eu não entendia o que era isso. Fui na internet, procurei alguns amigos médicos e no dia 22 me reuni com o meu pessoal e aí começamos a fazer. Chegamos aqui às 10 horas, 5 horas as amostras já estavam na mão do pessoal da PUC para dar assim, o ok final. Pessoal da UFRJ, né? Isso. E aí vocês produziram alguns protótipos, que isso começou no sábado e na quinta-feira aqui, ó, eles obtiveram o aval das equipes de infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro para realmente produzir esses equipamentos. A sua produção está em quanto agora, Hoje, Paulo? em 20 mil. Pode chegar em 120 mil e se a gente precisar, pode dobrar. Pode ir a 240 mil. Você está com falta de algum tipo de matéria-prima? Não. Não está com falta de matéria-prima? Nenhuma. Tá ok, Paulo. Muito obrigada. Eu quero mostrar aqui, ó, item a item, como é que funciona aqui esse equipamento. Você está vendo uma das funcionárias usando, né, essa proteção facial. Ela é feita, a haste é de polipropileno, tá aqui, tem uma outra haste aqui para segurar, colocar na testa. E esse material aqui é PET, de garrafas PET G, né, que é o glicol, que dá uma transparência maior. Aqui estão os kits que vão para as unidades de saúde pública, né, de forma gratuita. A gente está aqui com o Gladstone, ele é o presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico. Gladstone, quantas empresas estão envolvidas nesse processo hoje? Então, na verdade, quando o projeto foi dado para o Paulo, a gente deixou claro desde o início que a intenção seria desenvolver uma alternativa, uma solução rápida, que desse velocidade à produção, mas que esse projeto teria que ser um projeto aberto. Então, uma vez que ele foi aprovado, o Paulo liberou os desenhos do projeto e hoje nós temos 2 empresas no Rio, 2 empresas de São Paulo, uma empresa no Rio Grande do Sul e uma empresa em Minas com o projeto, com os desenhos prontas e aptas a produzir também o protetor facial. Tá ok. Muito obrigada, Paulo. É isso, as indústrias se adaptando para conseguir responder à própria demanda do Ministério da Saúde, que disse: teremos que resolver essas questões de equipamento de produção individual pela nossa indústria interna, porque lá fora a concorrência está grande. E aqui a gente tem um desses exemplos. O protetor facial, ele pode ser lavado com água e sabão ou com álcool 70 e reutilizado sempre. Márcio. É isso, Larissa. E os nossos médicos aqui disseram o seguinte, que quem conseguisse fazer em casa isso, que tivesse esse plástico, tivesse uma maneira de colocar, normalmente um arco de cabelo poderia servir de apoio, conseguiria fazer essa máscara. Essa máscara, essa viseira de plástico, também é um anteparo, também é algo que funciona na proteção, andando de ônibus, no mercado, mas é mais difícil fazer porque a gente não tem acesso tão simples assim a esse material. Não tem acesso. Te agradeço muito, Larissa. Muito obrigado. Te libero aí. Não tem acesso tão simples como um pano. E ontem, o ministro, quando disse que é fácil fazer a máscara e é eficaz fazer uma máscara dessa em casa, a gente pensa nas pessoas que não conseguem sequer comprar essa máscara, ter acesso a essa máscara de pano, que custa dinheiro. E agora está custando mais dinheiro ainda porque está todo mundo comprando. Então, a gente aprendeu na internet a fazer uma máscara de pano e os médicos falaram que sim, funciona e eu vou ensinar para vocês aqui agora. Percebam que é um pano quadrado, é um lenço e aqui no nosso esquema de emergência esse pano é da minha esposa, ela que me emprestou para usar aqui, tem que devolver.
É só fazer uma dobra primeiro aqui e depois uma outra dobra. Ficou um retângulo grande, tá vendo? Aí você pega 2 elásticos. São elásticos simples de prender cabelo. Isso aqui foi a produtora aqui que trouxe pra gente. E aí você coloca por dentro, cruzando o pano aqui. Como se fosse um bombom, nada demais. Tá vendo? Aí a gente fecha desse lado. Se eu consigo fazer, acho que qualquer pessoa consegue. Fecha do outro lado. Só dobrar. Puxa o elástico um pouco, puxa o elástico um pouco. A máscara está pronta. Para quem usa óculos, é um tanto incômodo, mas ela garante uma proteção, como os nossos médicos falaram. Para quem usa óculos é péssimo, olha, prendeu no óculos já. Você já contaminou tudo. Já. A gente vai falar sobre isso ainda. Mas já é uma barreira sabendo usar. É o que esses 2 profissionais de saúde estão falando. Fazer uma máscara dessa, ela funciona se você souber usar. Lavando bem a mão antes, dobrando, colocando, sem encostar a mão no pano, só pelos elásticos. Sai para a rua, não pode tirar a máscara. Tocou na máscara, espirrou, tossiu, você tem que trocar a máscara ou deixar de lado, porque ela já está contaminada. Tocou no pano, ela está contaminada e contamina a sua mão também. Esse que é o problema também, além disso. Corretíssimo. Porque essa questão da contaminação é importante. O doutor Daniel estava falando, muitos médicos acabam se contaminando, e olha que eles são profissionais, quando vocês tiram os equipamentos de proteção. Exatamente. Tem estudos que mostraram que na Itália, acho que todo mundo viu fotos dos médicos trabalhando, eles trabalham com um macacão todo fechado. E isso é o que a gente está falando, né, doutor? Dá uma falsa sensação de segurança, porque você acha que você está totalmente protegido. Só que na hora de você tirar aquele macacão, é extremamente difícil, né? E você tem que abrir o zíper, tirar com cuidado para você não tocar na parte de fora. E no meio do plantão você quer ir no banheiro. Você vai ter que botar o mesmo macacão de volta. Como que você vai botar o macacão que já está contaminado por fora? E é nessa troca, é nessa parte de tirar o EPI que os médicos acabam se contaminando. Esse pequeno descuide, né, que a gente tem. Só para deixar claro, essa máscara que eu fiz aqui, com um pano e 2 elásticos, ela de alguma forma garante proteção a mim e à comunidade. Sim, você vai estar fazendo tanto a você quanto ao próximo, porque você pode espirrar, porque você pode tossir e você não sabe se você é assintomático ou não, ou seja, você tem o vírus dentro de você, mas você não sabe, aí a culpa não é sua. E como é que eu lavo essa máscara de pano? É um pano simples. De novo, o Ministério da Saúde vai dizer qual é o tecido ideal para fazer essa máscara, mas é um pano simples. Eu acho que eu vou usar a lógica. Se com água e sabão eu resolvo a questão do Covid-19, o pano também, eu lavando com água e sabão, pelo menos água e sabão, seria o adequado. A relação de colocar, como o ministro colocou, hipoclorito, que é cândida, que é desinfetante, aí são substâncias a mais que a dona de casa entende muito melhor como lavar. Eu acho que a questão é fazer uma asepsia correta, uma limpeza correta dela, eu acho que vai ser o adequado. E aí você deixa, por exemplo, se é de pano, para tomar um sol necessário, e aí você depois pode reutilizar. Por isso que, como você tem que lavar, colocar no sol, você não pode só ter uma. Você tem que ter sempre uma segunda ou uma terceira para as situações que você vai ter no seu dia a dia. E durante quanto tempo eu posso estar usando essa máscara e garantindo a minha segurança? Se eu for para o trabalho, de ônibus, de metrô, Veja, 1h30 no ônibus, sei lá. Veja, isso aí, como a gente falou, não tem nada cientificamente que a máscara tenha alguma proteção. Na máscara cirúrgica, sim, mas nesse tipo de máscara é o quanto você vai aguentar que você não vai fazer o toque com a sua mão suja, por exemplo. Por isso que a recomendação, se as pessoas entenderam a mensagem do ministro Mandetta, é quando você vai sair à rua. Se eu vou sair à rua, eu estou de quarentena, eu vou sair à rua para resolver um problema momentâneo, uma questão rápida. Eu não vou ficar 3, 4 horas na rua. Então, ela vai ser extremamente útil para aquele momento que a gente está vivendo. Então, eu vou preservar o outro e o outro vai me preservar. Essa que é a questão. Enquanto a gente está aqui aprendendo a usar, a gente está tentando se acostumar com a ideia das máscaras. Essa é uma cultura já enraizada na rotina dos japoneses. Quem conta melhor essa história para a gente é o nosso correspondente lá em Tóquio, Carlos Gil. Gil, boa noite para você. Você não viu a minha máscara, mas ela ficou muito boa, ficou muito bonita. Eu não sei se ela protege tanto assim como a dos japoneses, mas ela ficou muito boa. A gente sabe que no transporte público, nas ruas, os japoneses geralmente usam máscara quando eles estão gripados ou com sintomas de gripe. É um sinal de respeito, eles não querem contaminar as outras pessoas. Mas você tem percebido, a pergunta é essa, você tem percebido aí, por causa dessa pandemia, que mais gente
está usando máscara aí no Japão? Sem dúvida, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Não estou vendo vocês, mas estou ouvindo a conversa muito esclarecedora. Tenho notado, sim. Bom, você viveu aqui quase 5 anos, você sabe que o uso da máscara aqui é um hábito já estabelecido na sociedade japonesa, porque o Japão tem vários motivos, né? Tem o que se chama etiqueta respiratória, isso que você falou, a pessoa está resfriada, está gripada, e tem o respeito ao próximo de não transmitir esse vírus no transporte público, que nos horários de pico, por exemplo, aqui é muito cheio. Tem também a questão do pólen, né? Nessa época que precede a primavera, muita gente com alergia respiratória, rinite alérgica, usa a máscara para evitar, né, aquele incômodo de ficar com a coriza, o nariz escorrendo. Tem também a questão dos idosos, é um país com muitos idosos, quase 40 milhões, e a influenza, o vírus da gripe comum, circula, claro, pelo país e ataca essa faixa etária que é muito suscetível, então tem tudo isso. Agora, sem dúvida nenhuma, com essa pandemia do coronavírus, que o Japão já vem vivendo desde janeiro, então, para a população japonesa, o primeiro contágio aqui, o primeiro caso confirmado aqui foi em meados de janeiro, então as pessoas realmente, pouco a pouco, vêm adotando cada vez mais e mais. Outro dia eu peguei o metrô aqui e contei, a olho nu, eu diria que 95% das pessoas dentro do vagão estavam com a máscara e a gente presume que não são 95% das pessoas que estão gripadas ou resfriadas ou com o coronavírus. Mas são pessoas que, assim, criou-se essa consciência de que você pode estar assintomático e evitar transmitir, mas também há a questão da prevenção, de você não contrair o vírus e, por isso, usar a máscara preventivamente. Então, como o uso da máscara já é muito disseminado aqui no Japão, eu até separei aqui alguns tipos de máscara que a gente vai encontrando no mercado que são tipos, assim, bem diferentes. Essa máscara aqui, por exemplo, ó, ela é feita de um material que parece uma espuma, então você pode lavar uma vez e reutilizar, depois descarta, joga fora. Essa máscara aqui, ela já é feita, essa aqui está escrito Kodomo, que é criança, né? Então é feita para a criança poder colocar no rostinho e tá com a máscara bem presa ali, ajustada ao rosto. Então comprei aqui para os meus filhos. É o último pacote que já tá em falta no mercado. E essa aqui, ó, é uma máscara que já está utilizada, eu vou descartar, eu só estou mostrando aqui para vocês para poder mostrar como é que ela é. Ela tem uma espécie de uma espuma aqui, que eu não sei se está dando para ver, vou chegar um pouquinho mais perto da câmera aqui, ó. É uma espuma que, se você coloca aqui no rosto, ela fica bem ajustada no seu nariz, né? E deixa também, o ar não passa, você fica com a máscara bem presa. Bom, vou tirar de novo para poder conversar com vocês. Agora, como as máscaras já estão ficando em falta no mercado, embora seja um mercado muito abastecido, eu vi outro dia, por exemplo, pessoas que estavam usando, comprando em loja de material de construção. Não sei, os especialistas que estão no estúdio podem até informar se auxilia em alguma coisa, se não tem efeito. Aquela máscara que pintor usa, às vezes, para pintar a casa, né, para não sentir aquele cheiro forte da tinta. Tem muita gente que até está comprando esse tipo de máscara industrial mesmo e está usando. Porque a ideia, claro, do governo é deixar as máscaras que são para enfermeiros e médicos, obviamente. Mas o mercado tem outras opções para o consumidor comum. E agora o primeiro-ministro anunciou que ele vai distribuir para 50 milhões de famílias máscaras de pano reutilizáveis e laváveis. Isso gerou uma crítica aqui, viu, Márcio? Porque, inclusive, no Twitter aqui tem uma hashtag Máscara do Abe, o Shinzo Abe é o primeiro-ministro, muitas críticas dizendo que ele está gastando dinheiro para produzir máscaras, quando, na verdade, poderia ter tomado uma solução, uma medida mais simples, que era o isolamento obrigatório, que o Japão até agora não adotou. Enfim, Tóquio já tem 97 casos hoje, foi recorde. O Japão, um pouco mais de 2.500, a população começa a ficar, né, mais preocupada, obviamente, e fazer o teste da Covid aqui é difícil. Eu vou passar para vocês, por exemplo, para se fazer um teste aqui, você tem que estar com esses sintomas: 4 dias de febre, viagem recente ao exterior, contato com alguém comprovadamente infectado, sintomas pulmonares severos que justifiquem a internação. Só assim você faz um teste de Covid aqui, Márcio. Pois é, estranho, porque contato com alguém do exterior, o vírus já está circulando normalmente aqui, ter voltado do exterior, o vírus já está no país, e como está no Japão também. Então, isso já deveria ter caído como já caiu aqui. A gente sabe que basta você ter os sintomas para você ir no hospital e, tendo o teste, aqui o nosso problema é se a gente ainda tem teste para todo mundo ou não. Mas, Gil, muito obrigado pela sua participação. Vou passar direto essa pergunta para o doutor Daniel. Ele perguntou sobre aquelas máscaras que pintor usa, a gente vê muito em loja de material de construção. Sim. Realmente. Elas também são eficientes? Elas funcionam para proteger de um vírus? Essas são as máscaras N95 mesmo, né, que eles usam.
É a própria máscara N95, ela funciona, só que ela não é indicada para a população em geral. Ela é reservada para algumas situações muito específicas. É quando o paciente produz aerosol. Não é nem todo profissional da saúde que usa ela, é só quem tem contato direto com o paciente para fazer algum procedimento que gere esse aerosol. E esse é o grande problema que a gente está tendo, né? Está todo mundo comprando essas máscaras quem não precisa, está acabando e a gente da saúde fica sem essas máscaras. A gente mostrou a N95 no telão, acho que foi ontem ou anteontem. Ela é mais bojuda, azul, tem uma cor às vezes. Pode ser branca também, tem até um filtro, parece. E além de muito caras, porque são feitas para profissionais de saúde, elas, se a gente consegue comprar isso, né, na internet você consegue comprar, você está tirando de quem realmente precisa, que são os profissionais de saúde, como o Dr. Daniel. Agora, pelo mundo, na falta de máscaras cirúrgicas, médicos e enfermeiros estão dando seu jeito. Na República Tcheca, eles estão usando máscaras de mergulho adaptadas. A ideia foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Praga. As máscaras custam o equivalente a R$ 125 e ainda são aprimoradas com filtros usados em equipamentos militares. Com a aprovação de infectologistas de lá, mais de 10 mil máscaras já foram distribuídas em hospitais da capital tcheca. O país registra 1.500 casos de infecção por coronavírus. Enquanto isso, na Ucrânia, um estúdio de moda abandonou o trabalho do dia a dia para produzir máscaras bordadas de graça. Os donos da empresa dizem que a ideia é fazer um trabalho artesanal que alegre um pouco a dura rotina de médicos e enfermeiros nesses tempos de pandemia. São feitas 50 máscaras por dia. O bordado é uma antiga tradição da Ucrânia, que remete a 500 anos antes de Cristo. E da Itália vem uma outra experiência. A maneira encontrada na cidade italiana de Varese, essa foi a forma de proteger os médicos e enfermeiros. Eles estão usando robôs. 6 desses robôs já chegaram ao hospital que atende o maior número de pacientes infectados. Eles são bem pequenos, da altura de uma criança. Os profissionais de saúde se comunicam com os pacientes com a ajuda dos robôs, sem precisar se aproximar e, claro, sem precisar se expor à contaminação. Varese fica perto de Milão, na Lombardia, que registra 60% das mortes no país. Ou seja, no mundo inteiro, eu acho que a ideia é essa. Cada um se protege como pode. Toda ajuda é bem-vinda, como disse o próprio ministro Mandetta. Não tem a menor dúvida. É por isso que, assim, a gente está aceitando, como médico, essa questão do que a mídia social está trazendo para a gente, de fazer a questão da máscara de pano, de fazer talvez o face shield ou não como uma outra forma de proteção, ou seja, criar anteparos. O que é interessante é que, como a gente vê... O face shield, desculpa, é a viseira. É a viseira, perdão. O que eu gostaria de colocar para você, vamos remeter a 11 anos atrás, H1N1, 2009. Você não tinha o que a gente tem hoje de mídia social, desse fluxo de mensagens, de informações rápidas que circulam. Então, você vai perguntar, o H1N1 era mais brando do que o coronavírus? Provavelmente a gente não sabe conseguir definir. Hoje eu posso te afirmar que provavelmente o coronavírus ele é muito pior do ponto de vista de contagiosidade do que o H1N1. Mas veja, se a gente tivesse essa mesma ferramenta que a gente tem em 2020 e em 2009, a gente provavelmente teria tido muito menos mortes do que a gente teve no mundo todo. Não tem dúvida que a informação bem passada, informação de qualidade, ouvindo pessoas sérias, ajuda e muito quem está em casa. Agora, voltando para a N95, a gente sabe que é uma máscara cara. O ministro Mandetta, inclusive, na entrevista de ontem ou de anteontem lá em Brasília, pediu para que as pessoas que compraram essa N95 e não usaram na embalagem, que doem para hospitais, doem para postos de saúde, porque ela não serve para as pessoas, ela serve para vocês profissionais. Para a gente, comum, a máscara de pano serve. Eu pergunto para o senhor, talvez não no seu hospital, na sua emergência, mas já tem notícias de faltar máscara? Já tem notícia de faltar equipamento? Já estamos a esse ponto? Ainda não estamos exatamente nesse ponto, mas uma máscara dessa, como a gente sempre frisa, né? O perigo é se contaminar quando põe e quando tira. O mundo ideal, no mundo perfeito, era descartar a cada uso essa máscara depois de um paciente que ela já está contaminada. No primeiro passo, a gente guardava por um dia essa máscara, passamos a guardar por 7 dias, agora a indicação, na grande maioria dos hospitais, é guardar por 15 dias essa máscara. E ela continua funcionando? Funcionar, funciona. O problema é qual que é o perigo? Na hora que eu vou botar a máscara, eu pego uma máscara que já está contaminada, ponho no meu rosto e me contamino. Por isso, cuidado redobrado para tirar no elástico. Exatamente, e guardar tirar no elástico, direitinho. tem que guardar no lugar certo, né, que é um saco plástico, um saco de papel, não plástico, né, sempre pegando a máscara
pelas bordas, botando, tirando e botando no rosto. E claro, cada um com a sua máscara, cada um com o seu paninho, da mesma forma que cada um com o seu pano. Nunca compartilhando. O senhor quer falar alguma coisa? Não, era para comentar que, inclusive, o CDC se rendeu a essa questão dos 15 dias. Por quê? Porque não tem mais a máscara no mercado. Então, a gente está tentando se adaptar. O CDC é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Isso. E a outra coisa que eu queria comentar em relação a essa questão de falta, as pessoas que puderem doar, as empresas que puderem doar para os serviços públicos, máscaras cirúrgicas ou máscaras N95, vão ser muito bem-vindas. Eu trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e nós estamos aceitando qualquer tipo de doação. É só entrar em contato direto no hospital que a gente vai aceitar de muito bom grado, que vai ser excelente para ajudar a nossa população. É nesse momento que a gente vai ver a solidariedade das empresas, é nesse momento que a gente precisa ver a solidariedade das empresas. A orientação sobre o uso de máscaras pode até ser modificada, atualizada, mas tem uma que não muda. Fique em casa e, se possível, continue trabalhando em casa, em esquema de home office, que exige adaptação e uma certa disciplina. Vamos ver agora o que a Laís e a Márcia, que moram no Rio de Janeiro, o que elas contam pra gente. Eu já trabalho em casa há muitos anos, então nessa época de quarentena eu precisei fazer só algumas adaptações. É muito importante que quem está em casa mantenha uma rotina, acorda cedo, senta para trabalhar, bloqueia um horário para trabalhar, vai almoçar, volta para o trabalho. Aí o que eu faço? Na hora da minha yoga, que é transmitida ao vivo, eu paro, coloco o tapetinho aqui no chão do escritório, faço a prática, depois eu me arrumo de novo. É importante que a pessoa se mantenha arrumada e que o ambiente que ela está também esteja arrumado, porque ficar em casa de pijama e com a casa bagunçada é muito desagradável. A pessoa vai ficando assim meio baixo astral e acaba entrando numa depressão. Me adaptando a esse meio de trabalho, porque eu trabalho no ramo securitário, então eu já estou adaptada a trabalhar no escritório, no centro da cidade, aquela coisa toda, e tive que me recolher em quarentena e estar aqui dentro de casa, atendendo os clientes, e bem difícil, porque nessa rotina de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo é muito difícil. Eu que eu estava acostumada a deixar minha filha de dia com o pai. É o tempo todo mamãe, é e-mail, telefone, é livro, é apólice e é criança para dar conta. Mas foi a melhor maneira, né, que tivemos de tentar não ser um veículo transmissor desse vírus, né? Quem pudesse resguardar, quem tiver essa possibilidade, façam sim. Isso não é alarde, não é fantasia, isso na verdade é muito sério. E estamos aí tentando conter essa questão do coronavírus, seguindo toda a recomendação do Ministério. Lavar as mãos, tentar menos abraço, né? E vamos seguir em frente, vamos tentar sair dessa, juntos. É um esforço que todo mundo está fazendo. Muito obrigado pelos vídeos que vocês mandaram para a gente. No Rio de Janeiro, um hospital universitário desenvolveu um apoio de saúde mental para médicos e enfermeiros. Vamos conversar via internet com o infectologista Fernando Ferri. Ele é diretor do Hospital Gafré Guinle. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. A gente sabe que vocês médicos estão passando por um momento difícil, muita pressão. Como esse estresse vem à tona, aflora? Quais são os sintomas, quais são os sinais? Olha, bom dia a todos. Esse problema da ansiedade generalizada é que traz transtorno para o atendimento da população. Aumenta a chance de erro do atendimento e também o excesso de cuidado que pode ser desenvolvido no profissional de saúde. Sabemos que lá na Itália, médicos, enfermeiros, socorristas estão morrendo com essa infecção e isso traz um grande transtorno para a saúde mental dos profissionais de saúde. Por isso, a iniciativa do hospital de disponibilizar psiquiatras e psicólogos para atender essas pessoas que sofrem dessa ansiedade. A ansiedade vem de dois motivos principais. Desculpa, primeiro, o medo de morrer. Segundo, o medo de levar o vírus para a família.
Pois é, são os dois medos que eu ia perguntar também. Medo de morrer, medo de ficar doente e de levar para a família, para quem mais ama. E claro que imagino também o medo de contaminar outras pessoas ao redor sem saber que está doente ou não. Mas como é que é esse apoio? Como é que é essa ajuda? Como é que vocês montaram essa ajuda? Como é que é feita essa ajuda nesses profissionais? Então, nós temos aqui o consultório e esses consultórios ficam lá com os psicólogos, a psiquiatra, e a gente recebe essas pessoas então conversam com os psicólogos e aí eles então recebem esse apoio psicoterápico para poder criar as ferramentas necessárias para que a pessoa tenha tranquilidade de enfrentar essa epidemia. Vejam que a falta de ansiedade também traz problema, porque é o excesso de confiança. Então a gente tem que saber dosar isso, a gente tem que trabalhar, obviamente, com um pequeno nível de ansiedade, porque isso faz a gente ficar mais alerta e se proteger. O excesso atrapalha. Então, as medidas são para evitar o excesso de ansiedade e o pânico, porque isso traz alguns transtornos. Então, a pessoa pode ter, o coração pode disparar, a mão vai ficar gelada, essa pessoa pode ter tonteira, em casos mais extremos pode ter síncope, essas pessoas têm tremores e, às vezes, choro, um choro lábio. Então, nós temos que prestar todo o apoio para que essas pessoas tenham tranquilidade e tenham a capacidade de se proteger de forma correta, porque já foi provado que esse processo de ansiedade faz com que a pessoa lave demais a mão, use muito álcool gel, ela tenta se proteger demais, mas ela esquece de alguns cuidados essenciais que são importantes para não se contaminar até na hora que tira o equipamento de proteção individual. Muito bom. Então, é muito importante esse treinamento psicológico e psiquiátrico para os profissionais de saúde. Doutor Fernando, do Hospital Gafreguinle, do Rio de Janeiro, com atendimento todo especial, um carinho todo especial aos médicos e enfermeiros daí. Agradeço muito sua participação. Heróis. Muito obrigado. São os heróis nacionais são as pessoas da saúde. A gente tem que levar a mão para os céus e agradecer e dar todo o apoio às diretrizes do Ministério da Saúde, em especial do ministro Mandetta. Temos certeza disso. Doutor Fernando, muito obrigado. Como ele disse, às vezes uma conversa ajuda. Ter com quem conversar. O senhor, na sua emergência, como intensivista, dentro de uma UTI, às vezes fica difícil conversar, mas há espaço para isso, há tempo para isso, entre um paciente e outro? Você cria tempo nessa situação, né? Não tem como não, porque todo mundo está com, o que ele falou, está com nervosismo à flor da pele, né? Todo mundo tem medo de levar para casa, para os pais, para os filhos, para o marido, para a mulher. É muito difícil controlar. Então, muita gente até fala, não tenho medo de eu ficar doente, tenho medo de levar para o meu pai, né? Meu pai é do grupo de risco, né? Imagina uma coisa dessas. Então, todo mundo se conversa, todo mundo se apoia nessas horas. E tem a parte boa que ele falou, que você acaba se cuidando mais, tomando mais cuidado com você. Então, você toma muito cuidado com os EPIs, você toma muito cuidado com passar álcool gel, se cuidar por conta do medo também. Então, o medo tem a parte ruim, mas também tem a parte que não pode faltar um pouquinho de medo para você se cuidar melhor. Se proteger mais. Se me permite só falar mais um pouquinho, eu tenho um exemplo lógico lá no nosso TI. A gente tem uma UTI de 13 leitos, tem mais de 30, 40 pessoas trabalhando com a gente, entre médicos, pessoal da enfermagem, fisioterapeuta e limpeza. Todos com a sua importância. Todos importantíssimos, importantíssimos. Não pode faltar nenhum deles, de jeito nenhum. E já estamos trabalhando apenas com coronavírus, quase 20 e poucos dias, né? A UTI é fechada para coronavírus e não tivemos nenhuma contaminação de nenhum membro da equipe, né? E não estamos fazendo nada extraordinário. O que é? Máscara, avental e álcool gel, né? Muito álcool gel e treinamento. Todo dia tem treinamento nas equipes, toda vez que tem um funcionário novo, a primeira coisa que a gente faz é treinar ele como usar os EPIs, tudo certinho, para isso, porque se começar a ficar as pessoas doentes, daí o desespero fica maior ainda. Eu acho que talvez a experiência, o treino, nesse momento, é que está sendo importante, né? Para ver a diferença de um bom médico, um bom profissional, uma boa pessoa que trabalha ali, de novo, seja médico, enfermeiro ou rapaz da limpeza. Todos têm a sua importância ali. A gente está falando tanto de máscara aqui, mas ontem a gente falou muito de testes, e estamos falando de testes no Brasil inteiro. O Instituto Butantan, aqui em São Paulo, aguarda há uma semana por uma certificação para começar a analisar exames de Covid-19. Essa certificação é emitida pelo Instituto Adolfo Lutz, que também é mantido pelo governo do estado de São Paulo. Só aqui, no estado de São Paulo, 16 mil pessoas aguardam pelos resultados dos testes. 16 mil pessoas. O repórter Felipe Gonçalves tem as informações.
A certificação é uma espécie de licença para assegurar que os testes sejam feitos da forma correta. Recentemente, o Instituto Butantan, aqui na Zona Oeste de São Paulo, instalou um novo laboratório para fazer testes dos casos suspeitos de Covid-19. Esse laboratório tem equipamentos para fazer o exame RT-PCR, que é o mais preciso para detectar a doença. Em nota, o Butantan informou que está em tratativas para obter a certificação do processo e que aguarda autorização para a emissão de laudos. O Instituto disse que isso deve acontecer nos próximos dias, mas não deu um prazo. O laboratório será capaz de analisar até 1.000 amostras por dia, podendo chegar num segundo momento a 2.000 análises diárias. Tanto o Butantan quanto outros laboratórios públicos são fundamentais para ajudar a diminuir a fila de casos que aguardam confirmação. Em todo o Brasil, são pelo menos 23.600 testes do novo coronavírus à espera de um resultado. Bom, agora há pouco, em entrevista à Globo News, o diretor do Instituto Butantan disse que essa certificação deve ser emitida ainda hoje. O Instituto recebe a parte da documentação final, tá? Ainda no dia de hoje. Tem uma inspeção da Covisa também marcada para o dia de hoje. Então, a partir de amanhã, ele já inicia a operação. Não inicia ainda com 1.000 testes por dia. Isso vai acontecer progressivamente, porque a equipe tem que ganhar habilidade, tem que ganhar treino, né, nessa dinâmica. E a partir da semana que vem, nós vamos estar já, com certeza, liberando aí grande parte desses exames que estão represados. Dimas Tadeu Covas, do Instituto Butantan. O Instituto Butantan foi escolhido pelo governo de São Paulo para coordenar a plataforma de laboratórios de Covid-19. A resolução foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O Butantan pretende incluir outros laboratórios públicos, como os da USP e da Unicamp, nesse trabalho e também dobrar o turno para zerar a fila de espera pelo resultado dos exames para Covid-19. Temos falado muito aqui sobre os principais sintomas do novo coronavírus: febre, tosse, falta de ar, um cansaço fora do normal. Mas alguns pacientes que contraíram a doença sentem também uma irritação nos olhos. O repórter César Menezes conversou com um oftalmologista e descobriu que alguns pacientes da Covid-19 podem desenvolver conjuntivite. Esse sintoma já está até nos protocolos de atendimento para os casos suspeitos de Covid-19 e não é nenhuma surpresa. Segundo o oftalmologista Emerson Castro, do Hospital Sírio-Libanês, toda virose, principalmente aquelas que atacam as vias aéreas superiores, podem provocar uma conjuntivite. Um estudo feito na China acompanhou 38 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. 12 deles, pouco menos de um terço, tiveram conjuntivite. Ainda é preciso estudar mais esse sintoma, mas o que os médicos estão percebendo até agora é que parece ser uma conjuntivite branda que passa sozinha, mas que pode ser uma fonte de contaminação. Vamos ver um trecho dessa entrevista. Em tese, isso pode acontecer. Não parece ser uma forma tão usual de transmissão, mas é possível acontecer. Então, a gente sempre recomenda não coçar o olho para não levar coisa, para você não se contaminar e você não contaminar o outro. Isso serve não só para Covid, mas para como qualquer outro tipo de conjuntivite. Doutor, e dentro de casa? Se eu começo a sentir algum tipo de conjuntivite, pode não ser, mas pode ser a Covid-19, vou procurar um médico ou não? Essa é a pergunta perfeita. Quer dizer, eu tenho uma conjuntivite, sendo Covid ou não sendo Covid, fique em casa. Fique em casa. Porque essas conjuntivites virais, elas são autolimitadas e em 99% das vezes você não precisa fazer absolutamente nada. A grande mensagem que a gente pode dar é, primeiro, ficar em casa. A conjuntivite, falou assim, mas eu estou em casa e a conjuntivite está piorando. É verdade. Como qualquer virose, ela tem um ciclo. Ela começa fraca, ela piora, estabiliza e melhora. Esses ciclos geralmente são de 7 a 10 dias. Então, está dentro do ciclo. Piorou um pouquinho, está quietinho, fica em casa. Passou de 7, 8 dias, aí, obviamente, ser examinado, é importante ter um exame. Outra coisa importante, falar, mas eu vou pingar um colírio. Gente, não é para usar colírio sem prescrição. Se você quiser usar, o que a gente sempre recomenda é uma compressinha com água filtrada fria, põe numa gazezinha, faz a compressa e depois joga fora a compressa para não contaminar.
Vamos atualizar aqui no nosso telão os casos da Covid-19 no Brasil, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, neste momento, 6.932 e óbitos, mortes registradas em todo o Brasil, 247 neste momento. Os reflexos do coronavírus na vida dos trabalhadores, tanto informais quanto contratados, têm mobilizado boa parte do governo federal. Alguns anúncios importantes foram feitos em Brasília e o repórter Fabiano Andrade explica pra gente o que foi decidido até agora. Fabiano, bom dia. Bom dia para você, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Olha, aquela ajuda de R$ 600, muito esperada pelos trabalhadores informais do Brasil, na prática ainda não está valendo. O presidente Jair Bolsonaro disse que agora de manhã ainda não publicou essa decisão por uma questão burocrática. É o seguinte, essa ajuda deve custar para o governo cerca de 98 bilhões de reais. Segundo o presidente, ele não pode prever esse gasto sem dizer antes de onde virão os recursos. Por isso, ao mesmo tempo que vai ser publicada essa ajuda, o governo deve publicar também uma medida provisória abrindo um crédito no orçamento, especificando de onde virão os 98 bilhões de reais para essa ajuda aos trabalhadores informais. Eu lembro que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, já disse que há uma fila, uma lista de prioridades, as pessoas que receberão primeiro essa ajuda, que deve começar a chegar já na semana que vem. Em primeiro lugar, estão os trabalhadores informais que estão cadastrados no Bolsa Família. Eles não vão perder o direito ao Bolsa Família. Esse trabalhador vai poder optar. Se o que ele recebe hoje do Bolsa for mais vantajoso do que os R$ 600, ele continua recebendo a Bolsa ou receberá os R$ 600. Depois, vem os trabalhadores informais que estão no Cadastro Único do Governo Federal, CAD Único, a relação que tem todos os trabalhadores de baixa renda aqui no país. Depois, os microempreendedores e contribuintes individuais e, por fim, os trabalhadores que não estão inscritos no CAD Único. Vou deixar uma dica para você que está nos assistindo, que lá no G1, bem na home, na primeira página do G1, tem como você acessar um link para o site do Ministério da Cidadania e ali tem um acesso ao Cadastro Único, para você saber se você está ou não dentro desse Cadastro Único e qual seria ali a sua posição nessa fila de prioridade para receber esses R$ 600 de pagamento. Outra medida provisória daqui de Brasília, que também repercute muito na vida dos trabalhadores e dos empregadores, é em cima da redução da jornada e também dos salários dos trabalhadores. Essa medida provisória prevê o seguinte, para quem ganha até um salário mínimo, se a pessoa tiver 25% de redução, o governo vai complementar para ganhar até um salário mínimo. A medida provisória prevê também a suspensão do contrato de trabalho por até 3 meses. Quem tiver o contrato suspenso nesse período vai ter direito à parcela integral do seguro-desemprego. São essas as informações por enquanto. Márcio, com você. Muito bom, Fabiano, porque tem muita gente ansiosa em casa, precisando e muito desse dinheiro nesse momento. A gente sabe que a doença tem um impacto econômico forte, por isso talvez a sua principal dica tenha sido vá ao G1 e tire suas dúvidas de lá, siga a orientação que vai te levar para o site dos ministérios e se informe, porque se você está precisando, tem dinheiro para você lá. É saber quando esse dinheiro vai estar disponível para você. Essa é a dica. Fabiano, muito obrigado. A Organização Mundial da Saúde voltou a alertar. O apoio financeiro dos governos às populações é fundamental neste momento. Isso porque os efeitos da pandemia são dramáticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o novo epicentro mundial da doença, o número de pedidos de seguro-desemprego bateu outro recorde. A gente vai para Nova York ao vivo conversar com o Felipe Santana, porque lá na semana passada tinham sido, se não me engano, mais de 3 milhões... Oi, Felipe, tá me escutando? Tá me ouvindo, Felipe? Semana passada tinham sido mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego. E agora, Felipe, como é que a gente está aí? Bom dia. Tô ouvindo. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. É um número impressionante. 6 milhões e 600 mil americanos entraram com pedido de seguro-desemprego. O recorde anterior, antes dessas 2 últimas semanas, tinha sido de 695 mil em 82. Agora, se a gente somar essa semana com a semana passada, são quase 10 milhões de americanos que entraram com pedido de seguro-desemprego. Isso é muito incomum, tem assustado os especialistas, porque geralmente numa recessão as pessoas demoram um mês, um bimestre, às vezes 6 meses para entrar com pedido de seguro-desemprego, mas agora foi tudo muito abrupto. Claro, fecharam as pequenas lojas, fecharam os restaurantes, esses pequenos negócios
não tem como manter seus trabalhadores na folha durante esse período de crise. Mas o valor do seguro-desemprego, de acordo com aquele pacote econômico aprovado pelo Congresso, pelo Senado, sancionado pelo presidente Donald Trump, vai aumentar em $600 por semana. Para alguns americanos, o valor do seguro-desemprego vai dobrar e vai deixar de durar 6 meses e meio, como era antes, e vai passar a durar quase 10 meses. E ontem, Márcio, aqui foi dia de pagar o aluguel, né? Dia 1º do mês, dia de pagar o aluguel. A estimativa é que 40% dos nova-iorquinos não tenham conseguido honrar o compromisso ontem. A gente falou com algumas pessoas, alguns deles dizem que não tem realmente mais dinheiro, nem mesmo para pagar a conta de luz. Outros dizem que estão segurando esse dinheiro porque não sabem o que pode vir por aí. E numa cidade onde 67% das pessoas alugam o seu apartamento, isso é um sinal de uma crise que pode piorar. Além disso, segundo um levantamento feito pelo jornal The Guardian, aumentou em 8 vezes o número de americanos que estão procurando os chamados bancos de fome, que são aquelas instituições de caridade que dão comida de graça para as pessoas. 1 em cada 3 americanos que estão procurando esses bancos de fome nunca tinha procurado um banco de fome antes. Então, é a fome mostrando a sua cara na maior economia do mundo. E ontem, um novo recorde aqui, um novo recorde triste, um novo recorde de número de mortes, mais de 1.000 mortes só em 24 horas. O governador de Nova York diz que ainda faltam máscaras, faltam respiradores e que não importa qual seja o cenário, na hora do ápice da crise aqui vão faltar leitos hospitalares para as pessoas. E a gente já falou da cidade de Nova Orleans, mais no sul, que vem despontando como um novo foco da pandemia aqui nos Estados Unidos. Um grande problema que os especialistas estão vendo lá é que a taxa de mortalidade é 7 vezes maior do que em qualquer outro lugar do país. Isso se deve, em grande parte, aos altos índices de obesidade lá, que podem estar associados a diabetes, que podem piorar o quadro dos pacientes da Covid-19, Márcio. É isso, Felipe. Essa crise vai deixar todo mundo igual. País rico, país pobre. A diferença, eu acho que virá da solidariedade e de como os governos se comportam nos valores que repassam para essa população que mais precisa e também na presteza, na ligeireza, na rapidez que essa ajuda vai chegar. Felipe Santana, de Nova York, muito obrigado, como sempre, pela sua participação aqui no Combate. Vamos direto aqui para o nosso outro telão responder algumas das perguntas que estão chegando no Pergunta Corona, especificamente sobre máscaras, que muitas chegaram. A Josinária pergunta: a máscara feita de pano é eficaz quando vendida nas farmácias? A minha máscara de pano, a máscara feita de pano é eficaz quanto a vendida nas farmácias? Quer dizer, elas têm o mesmo nível de proteção? Na farmácia deve ser a máscara cirúrgica, provavelmente. É outro perfil. Primeiro que ela não deve ser usada para as pessoas que estão em casa, para equipes de saúde médica, os profissionais de área de saúde. É muito melhor a máscara cirúrgica porque ela tem o filtro do que a máscara de pano. A máscara de pano é um efeito protetor que funciona como um anteparo. O problema é que essa máscara profissional está em falta e a gente está deixando para os médicos, né? Então, as farmácias não deveriam estar vendendo e deveriam estar tendo sido confiscada, entre aspas, para o governo para distribuição nos hospitais. Então, a Josinária tinha que ter aprendido a fazer máscara comigo, né? Não aprendeu. Alice, qual o tipo ideal de máscara a ser utilizada quando infectado? Ela já sabe que tem a doença. O ideal é ela ficar na casa dela, sozinha, isolada, sem usar máscara. Não precisa usar máscara? Não precisa usar máscara. Mas se ela tiver que sair para uma urgência, máscara cirúrgica está ótimo. Desculpa, eu tinha achado uma outra de máscara aqui, mas acho que eu perdi. Ah, não, essa aqui mesmo, ó, do Alexandre. É prudente usar máscaras na ida e na volta dentro dos transportes coletivos? O ministro Mandetta deixou bem claro, a gente tem que usar máscara agora, ele nem falou que temos que usar máscara, mas se tem máscara de pano, vamos nos proteger. A pergunta aqui é bem específica. No transporte coletivo, vocês recomendam? Sim, se a gente usar o mesmo preceito que ser um ambiente fechado, que tem uma grande quantidade de pessoas, sim. Doutor Daniel, tem alguma? Concordo 100%. O Edson, podemos reutilizar uma máscara básica, deixando ela isolada por 3 dias para que ela se descontamine? Não tem sentido, né? Eu entendo como máscara básica deve ser a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, você tem que... não é reutilizável. Então, isso poderia valer na questão da máscara de pano, que você vai lavar seguindo os procedimentos e depois vai secar e vai poder reutilizar. E, inclusive, a gente vê na internet pessoas passando ferro nessas máscaras cirúrgicas para reutilizar, também não é recomendado. Quer dizer, essa máscara é descartável. A pessoa que comprou na farmácia, achou a máscara cirúrgica e está usando, tem que jogar fora. Não adianta lavar, não adianta fazer qualquer tratamento. Não.
Tem que descartar, jogar fora e usar uma nova depois. A de pano, sim, que existe a possibilidade de lavar, porque ela é mais simples, ela vai te dar uma proteção mais básica, digamos assim. Agora são 11 horas em ponto, a gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações no combate ao coronavírus. Até já. Estamos de volta destacando um efeito colateral do distanciamento social, do isolamento que estamos vivendo. O número de acidentes de trânsito diminuiu nesse período de quarentena. Nós temos no telão os números do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e também de São Paulo. No Rio, o decreto do governador Wilson Witzel, aumentando as restrições de circulação das pessoas, foi anunciado no último dia 19 de março. Então, entre os dias 20 e 30 de março do ano passado, 2019, nós tivemos 2.382 acidentes. Em 2020, a queda para 1.139 acidentes. Em São Paulo, aconteceu exatamente a mesma coisa. A quarentena foi anunciada pelo governador João Dória no dia 21 de março, mas só começou a vigorar no dia 23. Aí vamos lá. Em 2019, nesse mesmo período, nós tivemos 1.755 acidentes. E em 2020, olha a queda, 842 acidentes no mesmo período, de 23 a 29 de março. Uma tremenda redução. O Ministério da Saúde fez uma estimativa de quantos leitos de UTI vão ser necessários em todo o Brasil para tratar os doentes com a Covid-19. Esses números de queda nos acidentes de trânsito fazem a gente imaginar. Quer dizer, teve menos acidente, deve ter leito sobrando, então. Não. O Ministério da Saúde também fez uma projeção da demanda de leitos em UTI e em enfermaria. E esses números referem a hospitais da rede pública e aos conveniados ao SUS. Por isso que a gente volta ao telão para mostrar que a situação não está fácil também para os leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, mesmo sem esses acidentados. Vamos aqui. Em todos os estados marcados com vermelho é onde há déficit, ou seja, onde há falta de leitos de UTI numa previsão para o mês de abril. São menos 1.626 leitos de UTI. Essa é uma previsão do Ministério da Saúde. Numa outra tela, a gente tem a questão dos leitos de enfermaria, aqueles para atender casos menos graves de Covid-19. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, há mais 20 mil leitos de enfermaria disponíveis em todo o Brasil, mas não são suficientes. É preciso ter mais 19.500 leitos, ou seja, a gente precisaria de um total de 40.258 leitos para conseguir dar um conforto, para conseguir dar um atendimento de qualidade para essas pessoas. Os hospitais de campanha estão aí sendo construídos no Brasil inteiro. A gente viu que existe um esforço para conseguir mais leitos extras de UTI. Será que isso vai ser suficiente, doutor? Se não foi no mundo inteiro, o Brasil não é diferente. A gente não é especial. Com certeza aqui a gente vai ter problema de vagas, vai ter problema de leitos. E a única solução, assim, do meu ponto de vista, que eu acho, assim, na minha opinião, é achatando a curva. E, por enquanto, a única medida eficaz é a quarentena. É isso que as pessoas têm que entender, que realmente isso faz a diferença. Porque não vai pegar o rico, vai pegar o pobre, vai pegar todo mundo. Se não tiver uma leito de UTI para nenhum dos dois, acabou. Quer dizer, se todo mundo ficar doente agora, se a gente não respeitar o isolamento, aí sim é que essa curva sobe rápido demais, o número de doentes sobe rápido demais e não tem leito para todo mundo de jeito nenhum. De jeito nenhum. E é por isso que os hospitais de campanha aqui em São Paulo, por exemplo, como o do Pacaembu, do Anhembi, eles vão ter o seu valor e a sua importância. Lembrar que a população não pode ir direto para esses hospitais. Esses hospitais vão ser triados, os pacientes, para lá. E na grande maioria desses hospitais de campanha são pacientes de casos moderados. Os casos graves que necessitam de respiradores, os ventiladores na unidade de terapia intensiva, são outra situação. Então, a gente vai ter que ver como é que vai se encaixar. Está começando agora a se estruturar, se organizar. Então, eu creio que quando a gente tiver uma semana, a 15 dias,
já de trabalho desses hospitais de campanha, a gente vai conseguir ter um cenário de como é que a gente vai poder seguir para frente. Isso vale para o Brasil inteiro, não só para o hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Ninguém, e foi muito bem lembrado pelo senhor, ninguém deve ir diretamente para esses hospitais de campanha. Você deve primeiro, se for o caso, se tiver os sintomas, ir para uma unidade básica de saúde e aí sim, pode ou não ser direcionado para um hospital de campanha. Você quer complementar? Sim, queria contar uma coisa, Márcio, que todo mundo está falando assim, é que o jovem não fica doente, que o jovem pode botar ele para trabalhar, guarda as pessoas de risco em casa. Tem uma falácia enorme nisso aí. Porque o que acontece? O jovem, ele não morre. Tá? Então, todos os estudos que a gente está vendo, mortalidade jovem é 0,6%. Desculpa, não é que ele não morre. 0,6% dos jovens que vão para UTI morrem. Só que muitos ficam doentes. Hoje, numa UTI de 13 leitos, eu tenho 6 pacientes abaixo dos 60 anos, que não são do grupo de risco, intubados, graves. Desses 6, 4 abaixo de 40 anos. E o problema disso, mas eu não vou morrer, estou bem. Você vai sair da UTI, você vai voltar a trabalhar no dia seguinte. Você vai sair da UTI, você vai ficar 6 meses, 1 ano de recuperação com fisioterapia, com nutrição, você sai desnutrido, você sai com fraqueza muscular, cheio de sequela. Então não é assim tão tranquilo como todo mundo está achando para o jovem. Um bom alerta. Nós perguntamos ao Ministério da Saúde o que está sendo feito para suprir as demandas que surgirão até o fim de abril, tanto nos leitos de UTI quanto nos leitos de enfermaria, nesses números que nós divulgamos. Em nota, o Ministério informou que iniciou a distribuição de 540 leitos de UTI para os 26 estados e para o Distrito Federal, dando prioridade aos estados com maior número de casos de Covid-19 e que está em processo de locação de mais 3 mil leitos de UTIs volantes de instalação rápida. Esse esforço para aumentar o número de leitos para atender as vítimas da Covid-19 continua. No estado da Paraíba, começou a construção de mais um hospital de campanha. A gente vai até lá, ao vivo, conversar com um repórter que já participou outras vezes aqui do nosso programa, o Ítalo de Lucena. Ítalo, bom dia para você. Vão ser 100 leitos nesse hospital, né? Isso aí, Márcio. Bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no combate ao coronavírus. Estou aqui nesse hospital que fica na região metropolitana de João Pessoa, a gente está na cidade de Santa Rita. E vê só, a gente consegue ver agora esse trabalho, né, de construção desse hospital de campanha. São mais de 2.500 metros quadrados de área construída, montada, na verdade. Essa construção começou ontem e deve ficar tudo pronto até o dia 10 desse mês. Como você falou, inicialmente, a previsão do governo do estado da Paraíba é que pelo menos 100 pessoas sejam atendidas aqui. E caso seja necessário, esse hospital de campanha tem condição de expandir seu espaço, chegando até atender a quase 200 pacientes. Quem é que vai poder ficar aqui internado? São aqueles pacientes leves, médios e graves. Esses pacientes vão ficar aqui. Se você prestar atenção, a gente está aqui, olha, de frente com o Hospital Metropolitano. É um hospital que está sendo referenciado também para o atendimento no caso do coronavírus. E aí lá dentro é que vão ficar as UTIs. Então vai funcionar da seguinte forma: o paciente fica aqui, se ele tiver com a Covid-19. Se piorar e precisar da UTI, ele não vai nem se deslocar muito. Vai sair do espaço aqui e vai lá para dentro. Então não vai ter esse deslocamento de uma área para dentro de um hospital. Vai ser mais simples aí o transporte. Então essas são as informações que a gente tem. A gente lembra que é preciso antes passar numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, para poder receber o encaminhamento. Não é vindo direto para cá não. Só para atualizar, a Paraíba tem hoje 21 casos confirmados de Covid-19. Márcio, volto com você. 21 casos da Covid na Paraíba. Ítalo, muito obrigado. Até a próxima. Já foram registradas 10 mortes por Covid-19 na região sul e mais de 790 casos confirmados nos 3 estados. A Eveline Pôncio, de Florianópolis, tem outras informações para a gente ao vivo. Bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo, é isso mesmo. Vou abrir agora esses dados para a gente saber como eles estão distribuídos, esses casos, nos 3 estados do sul. Aqui em Santa Catarina já são 247 casos confirmados de Covid-19 e nós tivemos 2 mortes registradas, de um homem de 86 anos e de outro de 68 anos. O estado do sul que mais tem casos confirmados é o Rio Grande do Sul. Até agora já são 316 casos confirmados
confirmados, com 5 mortes. E no Paraná são 229 casos e 3 mortes registradas, somando aí 10 mortes, como você anunciava agora há pouco. Mas, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente sabe que esse número de 247 casos confirmados pode ser ainda maior. Inclusive, isso foi dito pelo próprio governo do estado, já que aqui em Santa Catarina estão faltando os testes para poder confirmar os novos casos de coronavírus. Santa Catarina deve receber amanhã mais de 16 mil testes que vão ser enviados pelo Ministério da Saúde, mas, a princípio, esses testes vão ser demandados principalmente para profissionais da saúde e para casos de pacientes que já estão internados, principalmente em casos graves. Ou seja, para toda a população não vai ter testes e é por isso que essa preocupação continua, né? Aqui no estado, a gente foi prorrogado, na verdade, um decreto aí de isolamento social. Ontem, a gente iniciou um novo período de 7 dias de isolamento social, mas aos poucos, o governo ele vai flexibilizando algumas atividades. Hoje, por exemplo, já voltaram a trabalhar algumas empresas do segmento da construção civil. Elas podem voltar a atender, as lojas continuam fechadas, corretores de imóveis podem atender por agendamento, né, mas sem aglomeração de pessoas e também com as portas fechadas. É uma forma, né, de fazer aos poucos a economia para que ela seja retomada, mas com todos os cuidados que esse momento exige, né, Márcio? É isso, Eveline, muito obrigado. Agradeço você e nossa querida equipe, nossa querida afiliada da NSC. Até a próxima. A região centro-oeste tem hoje mais de 500 casos confirmados de Covid-19. A maioria está no Distrito Federal, seguida por Goiás. E eu converso lá em Goiânia com a Lilian Lynch. Lilian, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Pois é, o Distrito Federal é a grande preocupação. São 370 casos confirmados até agora, com 4 mortes também confirmadas, dados atualizados, tanto pelas secretarias de Estado como pelo Ministério da Saúde. Aqui no estado de Goiás, até o momento, são 73 casos confirmados com 1 morte, bem na região do entorno, inclusive do Distrito Federal, no município de Lusiânia. E aí a gente, claro, fica com essa preocupação, por quê? Porque as cidades que ficam próximas ali do entorno, as pessoas normalmente moram no lugar e trabalham ali no Distrito Federal, acaba tendo muito esse fluxo. Respeitando o isolamento, claro, esse período agora de quarentena, esse é o objetivo, isso deve reduzir. No Mato Grosso do Sul, 51 casos foram registrados até agora, com 1 morte confirmada, e no Mato Grosso, 28 casos, nenhuma morte confirmada até agora. Aqui no estado de Goiás, mais de 2.000 casos são considerados suspeitos, estão em investigação porque esperam ainda o resultado também de exames para Covid-19. E o que o estado tem feito? Preparado, além do decreto bem rígido, aqui em Goiás, por exemplo, comércio e indústrias que não são considerados essenciais estão fechados desde o dia 19 de março. Escolas também estão sem aula, as aulas acontecem apenas pela internet, por exemplo, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares, cultos religiosos, enfim, tudo para fazer com que as pessoas consigam respeitar esse período de isolamento. Em Goiânia, um hospital de campanha já está funcionando, atendendo pacientes com suspeita de Covid-19, alguns pacientes que estão internados, inclusive, na UTI, mas outros 9 hospitais de campanha estão sendo preparados em todo o estado. Mais 2 aqui na capital e outros 7 no interior. 3 só na região do entorno do Distrito Federal, sendo ali em Formosa, Lusiânia e Águas Lindas. A previsão é de pelo menos 800 vagas nesses hospitais aqui do interior do estado. Márcio Gomes. Como você bem falou aí, Lilian, ao redor do Distrito Federal é uma preocupação do Ministério da Saúde, com Rio de Janeiro especificamente, São Paulo, que tem mais casos, Ceará, que vem em terceiro lugar, e o Distrito Federal, que reúne muita gente de todo o Brasil, não entra e sai danado, por isso talvez esse reforço ali ao redor do Distrito Federal. Agradeço muito sua participação, Lilian. Até a próxima. Do Centro-Oeste, a gente vai saber as notícias de São Paulo com César Tralli, que já vai entrar aqui no nosso estúdio, atualizando para a gente, porque, infelizmente, a gente sabe que São Paulo tem o maior número de casos. Bom dia, Márcio. Bom dia para você. Bom dia a todos. O maior número de casos e o maior problema que é conseguir testar, né, Márcio? Continua.
Continua. Eu conversei longamente agora por telefone com o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan. Ele está assumindo toda a coordenação dos testes no estado de São Paulo, inclusive o Instituto Adolfo Lutz. Então, ele está tentando fazer um grande mutirão agora e para tentar tirar da fila aí esses 20 mil testes que a gente não sabe se é positivo, se é negativo, as pessoas numa aflição, numa angústia enorme e até agora não conseguem o resultado. O problema é falta de gente para conseguir operar esses laboratórios e falta de reagente, de insumos para fazer os testes. Então, São Paulo está buscando agora, na Coreia do Sul, uma parceria para conseguir importar 1.300.000 testes em caráter de urgência para a gente conseguir fazer teste no estado, Márcio. A gente sabe da excelência que é o Adolfo Lutz, ninguém duvida disso. E a gente sabe também do problema que a pandemia chegou de uma hora para outra. Mas é preciso ter agilidade para resolver esse tipo de coisa. Exatamente. Porque a gente precisa desses dados corretos, desses dados recentes. Agora, tem uma notícia muito legal que é o seguinte: montadoras aqui do estado de São Paulo estão ajudando a consertar respiradores quebrados do sistema de saúde público. Guilherme Pereira traz para a gente isso agora. Essa montadora aqui de São Caetano do Sul já recebeu 22 respiradores quebrados de um hospital público de Heliópolis. Mas um mapeamento feito no Brasil revelou que mais de 3 mil aparelhos como esses estão precisando de reparos no país. Bacana, né, Márcio? Como é que a gente fala de um hospital que está com um respirador quebrado e não tem a agilidade para consertar esse equipamento, que é básico? É básico e extremamente necessário nessa época, né? Que é normal um ventilador quebrar. Ele está sendo utilizado como qualquer outra máquina, ela precisa de manutenção, precisa ser quebrada. O problema é quando você tem 100% dos ventiladores operando o hospital, você não pode ficar sem uma. Agora, bacana a iniciativa, né, de indústrias aqui do estado de São Paulo ajudando a consertar esses aparelhos, porque os hospitais alegam que não tem equipe técnica para conseguir fazer tudo isso hoje. Mas São Paulo está vivendo um outro problema sério, Márcio, que não é só a capital, nem a região metropolitana, atinge também o interior. Olha isso que o Bernardo Bortolotto gravou aqui para a gente. Trali, tá vendo aquele caminhão, essa turma aqui, ó, tá todo mundo esperando para carregar os botijões com gás. Faz tempo que não tem gás aqui. Aliás, há quanto tempo tá sem gás? Desde terça-feira estamos aguardando para carregar. Você não conseguiu carregar desde lá? Todo mundo aqui na mesma situação? Mesma situação. Na mesma situação. Imagina, essa é a turma que vai levar o gás pro comércio, que vai distribuir para as pessoas em casa. Ou seja, se tá faltando para eles, tá faltando com certeza para as pessoas que precisam cozinhar, que precisam do gás dentro de casa, Trali. Agora, você imagina isso, você em confinamento, dentro de casa, tendo que fazer café da manhã, almoço e jantar para a família toda, não tem gás, as pessoas vão para a rua, se expõem, ficam em filas gigantescas, não encontram gás, estão pagando 120, 130, 150 reais um botijão, que na média deveria custar 65, 70. Então é um problema seríssimo. Só que a Petrobras diz que não tem problema, as distribuidoras dizem que não está faltando gás, só que na rua, na prática, o consumidor não consegue comprar, Márcio. E outro caso grave, a gente tem os caminhoneiros parados ali esperando um produto. Você viu ali, né? Olha a situação. Um do lado do outro ali, há dias esperando para carregar. Profissionais tão importantes e, nesse momento, esperando uma carga que não acham. Trali, obrigado. Obrigado, Márcio. A gente vai cobrar tudo isso aí das autoridades. Bacana. Obrigado mesmo, Tchau, Trali. gente. Um abraço. Tchau, bom trabalho. Obrigado. De São Paulo, como sempre, a gente vai para o Rio de Janeiro com a Mariana Gross, saber as últimas informações lá do Rio nesse combate ao coronavírus. Mariana, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Agora são 6 comunidades do Rio com casos da Covid-19. A Prefeitura confirmou que já há registros no Complexo do Alemão, na Mangueira, são favelas na zona norte do Rio, e que já tinham registrado a doença também nas comunidades de Parada de Lucas e de Manguinhos. Também há casos na Cidade de Deus, que fica na zona oeste, e no Vidigal, na zona sul. Existe uma preocupação com o coronavírus nas favelas, porque as casas costumam ser muito pertinho, né? Muito próximas umas das outras, e também com muitos moradores dividindo espaços pequenos, que pode facilitar a contaminação. Já falamos várias vezes sobre isso. Em todo o estado, foram mais 5 mortes por coronavírus entre a última terça e ontem. E foi confirmada ainda a primeira morte na Baixada Fluminense, no município de Belfor Roxo.
A vítima foi o aposentado Nazareno Rodrigues da Costa, de 72 anos. Ele morreu na última segunda-feira. A gente separou uma imagem agora para mostrar. É a CEASA, a Central de Abastecimento do Estado. Hoje chegou a ter fila de caminhões e, como os supermercados têm frisado, não há problema de abastecimento, o que é importante. Vai começar daqui a pouco mais uma entrevista coletiva do governador do Rio, Wilson Witzel. Qualquer novidade, eu volto para te contar, Márcio. Valeu, Mariana, tenho certeza disso. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí, nossos queridos amigos da Globo Rio. Vamos direto aqui para o nosso telão, muitas perguntas chegando sobre máscara e outras dúvidas, claro, sobre a Covid-19 na nossa hashtag Pergunta Corona. A Moretti pergunta, máscara feita com papel toalha pode ajudar a se proteger? Andou rodando aí na internet gente fazendo com papel toalha, mas eu acho que é um papel toalha mais grosso. O que o senhor acha, doutor? Na verdade, se funcionar como um anteparo, como uma proteção, vai ter o mesmo valor do que a de pano, do que a de TNT e assim por diante. Só tomar os cuidados adequados, higienizar as mãos para poder usar e fazer a retirada depois do descarte, já que é papel toalha, vai ter que ser descartado. A pergunta da Luana agora, doutor Daniel, é repetitiva, mas a gente vai fazer. Pessoas do grupo de risco deveriam usar máscara ao sair de casa? É agora a recomendação do Ministério. Então, pelo menos essa máscara de pano, eles deveriam estar usando. Já é uma proteção, né? É uma proteção. O RIC, quanto tempo... O senhor falou disso, doutor Daniel, mas só para repetir. Quanto tempo dura a máscara N95? É possível reaproveitá-la? Como higienizar? A máscara N95 ela tem uma duração até 30 dias, a gente pode utilizar ela. Só que o grande perigo está exatamente no reaproveitamento. Então, você tem que tirar com cuidado, armazenar no local correto, que é um paninho de papel, um saquinho de papel, e na hora que reutilizá-la, colocar com cuidado para não se contaminar. A Rose pergunta, a máscara N95 pode ser lavada ou colocada para pegar sol? De jeito nenhum, não pode. Doutor Sérgio, desculpe, esqueci o nome. O João Mendes, a máscara feita em casa com TNT tem a mesma eficácia das máscaras profissionais? Não, a gente já comentou logo no primeiro bloco que não, ela só vai fazer uma proteção de cuidados que está sendo recomendado agora em algumas partes do mundo, mas ela não tem o caráter que tem uma máscara cirúrgica ou uma N95 no caso de uma UTI. A gente repete aqui essas perguntas sempre, porque como a gente falou no começo do programa, talvez as pessoas tenham perdido o começo. É muito importante. Pegaram o programa no meio, então por isso que a gente repete sempre. Ainda para o senhor, doutor Sérgio, o Marcelo, quais medidas protetivas os supermercados deveriam adotar em relação à saúde dos caixas e outros funcionários? Nesse tipo de situação é que tem em cada caixa, você tem o álcool gel, para que o funcionário possa fazer a higienização das mãos. Lembrar que ele manipula muito dinheiro, moedas, cartão de crédito. O cartão de crédito é o cliente hoje que faz a introdução, mas o dinheiro e as moedas. Não existe nada comprovado hoje, cientificamente, que dinheiro e moeda vai transmitir Covid-19. Então, você deve fazer a manipulação. Depois que você vai manipular o dinheiro, seria adequado que você fizesse a higienização das mãos. Se você não conseguir fazer, tiver uma demanda muito grande, você espera, você não pode levar a mão ao olho, boca e nariz, aí você, quando tiver uma oportunidade, você faz a higienização ou sai do seu posto de trabalho e vai fazer a lavagem de mãos com água e sabão. Mas, por exemplo, no posto de trabalho, deu troco para uma pessoa antes do próximo cliente. Se tiver um álcool gel ali, funciona? Se ele puder fazer essa limpeza, ok, seria adequado, porque ele está com isso à disposição. Até porque existe um certo tempo entre o próximo cliente colocar as compras e chegar na frente do seu caixa, ele consegue fazer a higienização. Então, o adequado é que ele deixe um álcool gel em cada posto do supermercado. E o funcionário da caixa, o que atende na padaria, que repõe os produtos, esses funcionários precisam usar máscara? Teoricamente, se a gente for seguir a nova recomendação de usar, deveriam utilizar. A questão é que você não consegue utilizar a máscara de pano também o dia todo. Você acaba, como você brincou com o óculos. Quem tem óculos não consegue, começa a dar aquele sufocamento. Então, a gente tem que tentar separar como é que vai ser. Ainda não tem uma opinião formada se todos deveriam usar. Se tiver sintomático respiratório, essa pessoa não pode nem trabalhar, não poderia nem estar trabalhando. Mas, se não, é discutível como é que a gente vai posicionar esses trabalhadores.
A evolução é muito rápida da doença, as novas informações que vão chegando fazem a gente tomar decisões. Como eu já falei, às vezes faz uma pergunta aqui, a resposta é sim, no dia seguinte a resposta pode ser não, porque veio uma descoberta nova, uma pesquisa nova. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o combate ao coronavírus. Até já. Agora são 11 horas e 29 minutos. A gente está de volta atualizando os números da Covid-19, do novo coronavírus, aqui no nosso telão. Agora nós temos casos confirmados 7.011. Na primeira entrada nós tínhamos 6.932 e agora temos 7.011 casos confirmados. E o número de óbitos, o número de mortes, cresceu. Nós tínhamos 247 na primeira entrada aqui no nosso programa e agora temos 250 vítimas fatais da Covid-19. A gente vai voltar a Brasília agora com o Fabiano Andrade. Ele traz informações sobre o cadastro de voluntários da área de saúde, porque o Ministério da Saúde está montando um banco de dados profissionais. É isso, Fabiano? É isso, Márcio. Da mesma forma que a gente tem aqui no país a Força Nacional de Segurança, que é um consórcio das polícias estaduais, tem também uma Força Nacional do SUS. São os profissionais de saúde que se registram em um banco de dados do Ministério. São profissionais médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, psicólogos e fisioterapeutas. Até agora, segundo o Ministério da Saúde, mais de 3.700 profissionais já se inscreveram para esse banco de dados. Essa lista ela é consultada semanalmente pelo Ministério da Saúde e pode apoiar as ações contra a Covid-19. Para esses profissionais cadastrados como voluntários, não há remuneração, claro, porque se trata de um trabalho voluntário. Mas para os estudantes das áreas de saúde, são especificamente para estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia. Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que esses estudantes podem se cadastrar em um edital lançado recentemente pelo Ministério da Saúde. Para os estudantes, há uma previsão de uma bolsa paga pelo Banco do Brasil de até R$ 1.045. Segundo o ministro, é uma oportunidade para que os estudantes vivenciem um momento crítico e certamente de muita experiência para eles, e esses estudantes serão remunerados. Remuneração para os estudantes e para os profissionais que se cadastrarem é apenas um trabalho voluntário. A ideia do Ministério da Saúde é somar toda a expertise desses profissionais, tanto os que já atuam quanto os que ainda estão em faculdades públicas e privadas, no combate ao coronavírus, Márcio. Toda ajuda é importante. Fabiano, muito obrigado. De uma tela para outra, a gente vai direto para a redação do G1 Agora, saber as últimas informações. Quem está com a gente essa semana é a Paula. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Pelo terceiro dia seguido, a Espanha teve o número mais alto de mortes em 24 horas. Foram 950 mortes no último dia. Com isso, o país já tem mais de 10 mil mortos e mais de 110 mil infectados. Com essa crise da pandemia, a Espanha, em março, no mês passado, registrou 302 mil novos desempregados. E a Alemanha vai mobilizar 15 mil soldados a partir de sexta-feira para proteger os serviços essenciais do país, distribuir equipamentos médicos e montar hospitais improvisados. O uso da força militar na Alemanha é uma questão delicada e depois da Segunda Guerra só foi usado em situações extremas. Eu falei da Espanha e da Alemanha, a Europa já tem mais de 500 mil de infectados e o mundo caminha para a triste marca de 1 milhão de casos confirmados. E o Equador, aqui na América Latina, vive uma situação dramática na cidade de Guayaquil. Essa é uma cidade portuária que concentra a maior parte dos casos do país. Lá, o sistema funerário entrou em colapso e foram retirados 150 corpos das casas. Desses, não se sabe quantos morreram por Covid. Os moradores começaram a publicar nas redes sociais imagens de corpos sendo abandonados nas ruas. E nas Filipinas, na Ásia, o presidente Rodrigo Duterte disse que mandou os policiais e os militares atirarem para matar quem descumprir regras de isolamento. Ele deu essa declaração na TV depois de confrontos e prisões em um bairro pobre da capital, em que os moradores estão pedindo ajuda ao governo com alimentos. O Rodrigo Duterte é presidente desde 2016 e é bem conhecido por essas declarações nada razoáveis. Márcio? Pois é, o histórico de agressividade, de violência do Rodrigo Duterte, querendo matar traficantes de drogas e quem usa drogas também, é bastante conhecido. Eu fui às Filipinas, fiz reportagens sobre isso. É um terror. Exato. Paula, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.
Valeu. Voltando com as notícias aqui do Brasil, os moradores de comunidades carentes vêm enfrentando a falta de produtos de higiene, ou seja, não estão tendo acesso a produtos essenciais no momento de pandemia que se cobra higiene das pessoas. A repórter Luísa Vaz, ela está na favela do 1010, que fica na zona oeste de São Paulo. Luísa, bom dia. Qual produto está faltando? Quais são as maiores necessidades por aí agora? Ô, Márcio, bom dia para você e para todo mundo que está com a gente. A pandemia, ela está piorando ainda mais problemas que já existem nas favelas de todo o Brasil. Por aqui falta álcool em gel, produtos de limpeza em geral e está começando a faltar também comida. Eu estou aqui com o Marcos Bulula, que é morador, é criado aqui na favela do 1010, na zona oeste da cidade, e que está acompanhando 5 favelas aqui da região. Bom dia, Bulula. Conta pra gente quais são as principais necessidades da comunidade nesse momento de pandemia e por que isso está acontecendo. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. Nós estamos com muita dificuldade nas favelas. Vou falar por que está acontecendo hoje. Não tem alimentação, não tem material higiênico. A dificuldade está enorme. Você estava comentando comigo, Bulula, que muitos dos moradores aqui da favela trabalham em bicos, alguns são diaristas e o pessoal está sem trabalho nesse momento. Isso. Hoje o pessoal que trabalha com autônomo, como empregada doméstica, enfim, não estão podendo ir trabalhar. Aí o que acontece? Nós vamos na casa delas, não tem alimentação, não tem nada. As crianças tumultuadas, não tem como deixar eles dentro de casa. Infelizmente a gente não tem, a gente orienta tudo, mas não tem condições de deixar ali 5, 6 pessoas num metro quadrado. Isso que a gente está presenciando todos os dias que está fazendo doação para essas famílias. Além dessa preocupação com os itens básicos e com essa dificuldade em cumprir as orientações de isolamento social e higiene, as pessoas estão preocupadas com o coronavírus? Sim, estão preocupadas, porque eles sabem que se essa epidemia entrar dentro da favela, vai ser muito difícil atendimentos nos hospitais, enfim, como todo mundo está percebendo, está lotado e que vai sofrer nós. Muita gente pode até falecer, enfim, como está acontecendo. Não sai na mídia, mas o que está acontecendo dentro das favelas, eu acho que a gente tem que se preocupar muito. Obrigada, Bulula. É por isso que a gente está aqui hoje. Aqui na região da 1010 não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus, Márcio. Mas é claro que está todo mundo muito preocupado e agora contando com a solidariedade de empresas e de pessoas dispostas a ajudar. E a gente tem falado muito disso. O Bulula está usando a camisa da CUFA, Central Única das Favelas. Nós mostramos aqui o trabalho importante que a Central Única das Favelas tem feito para recolher mantimentos, de levar esses mantimentos, levar itens de higiene para os moradores das comunidades de todo o Brasil. Mas a gente sabe, não é suficiente. A gente precisa de muita ajuda, da ajuda de empresários, um olho mais atento do governo para essa questão específica das comunidades, que quando a doença chegar com força nas comunidades, vai ser muito feio. Luísa, muito obrigado. A gente tem mostrado também aqui no programa casos de pessoas que são solidárias nesse momento tão difícil da Covid-19. E a boa ação de hoje vem de um restaurante popular de São Paulo que prepara refeições para idosos. Veja aí. Márcio, eu vim até o centro de São Paulo, nessa instituição beneficente, que distribui 600 refeições todos os dias para idosos. São 11 horas da manhã, essa altura teria uma movimentação muito grande aqui na porta e a gente vai até lá dentro para tentar entender o que essas pessoas estão fazendo para se adaptarem à pandemia do novo coronavírus. Com as orientações oficiais do OMS, a gente está pedindo para os idosos, para os nossos assistidos ficarem em casa. Lançamos uma campanha. Precisamos de motoristas urgentes, pessoas que possam entregar comida na casa das pessoas e o retorno foi magnífico. A gente encontrou essa maneira para dar uma força, para ajudar, né? Para ser solidário também com a causa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Para ajudar as pessoas com um pouco mais de dificuldade de sair de casa, que não tem muita locomoção, com todo o prazer do mundo. E espero que esse gesto continue por muitas vezes e por outras pessoas também. Quem não está em zona de risco é o cara que tem que se colocar na frente e falar, deixa eu ajudar o outro, deixa eu dar a mão, porque tem muita gente que está precisando. O movimento de voluntários aqui para entrega é grande. É de segunda a sexta, eu trabalho com transporte escolar, eu levo as crianças na escola e busco. E hoje estou levando marmita para os idosos hoje. O número de voluntários aumentou muito desde que vocês lançaram a campanha na internet? Sim, esse número triplicou porque a gente dispensou os voluntários idosos e solicitamos os voluntários mais jovens e que foi, assim, muita gente mesmo querendo ajudar.
Margarete é voluntária há quanto tempo? 4 anos 4 eu tô aqui, isso. Agora minha rotina é diferente. Você está vindo quantas vezes por semana? 5 vezes por semana. E o que você vai fazer agora? Eu vou entregar 2 marmitas para 2 pessoas num prédio próximo aqui. Posso te acompanhar? Pode, vamos lá. A boa notícia é que essas pessoas sim estão recebendo seu prato de comida quente na sua casa, com segurança, com saúde. Oi, dona Ida, bom dia. Sua comida, querida. Obrigada, Ainda tá agradeço. quentinha, viu? Maravilhoso. Não tem que sair de casa, né? É maravilhoso. Tem mais a agradecer. Boa sorte, dona Lita. São gestos que ajudam a enfrentar esse momento difícil que todos estamos vivendo. E o peso é maior para as pessoas do grupo de risco, como os idosos, que estão isolados, protegidos de uma doença que os deixa ainda mais em risco. Mas isso também pode significar solidão. Eles estão protegidos, mas a gente sabe que existe um risco aí. E existe um medo em cima disso. A gente fala agora com o psiquiatra Igor Caldato. Doutor Igor, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Isso que eu falei agora, doutor Igor, o que está mais pesando na cabeça dos idosos? De ser grupo de risco, de estar correndo risco com essa doença nova? Ou é a solidão, esse isolamento? O que está pesando mais na cabeça deles? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Acho que a junção de tudo isso que você citou, Márcio, favorece aí para que o idoso ele se sinta também mais triste ou mais ansioso com tudo que vem acontecendo, né? Em tempos de coronavírus, independente da idade, todos nós estamos tentando manter um certo equilíbrio emocional, mas nem sempre conseguimos. Para o idoso, isso acaba sendo ainda mais difícil, uma vez que ele já vem enfrentando um isolamento social próprio, muitas vezes, da perda da independência que ele tem e dessa dependência dos familiares, filhos, até mesmo uma dependência afetiva, né, de um contato com o neto, e que agora, nesse tempo de corona, a gente acaba perdendo um pouco esse contato. E aí, provavelmente, esse isolamento social acaba se agravando ainda mais, Márcio. E é normal a gente ter o sentimento de ansiedade, de angústia, bater uma depressão, não é nenhum exagero dizer que isso está acontecendo agora. Mas quando a pessoa percebe um sintoma desse, uma tristeza muito grande, essa sensação de estar sozinho, o que ela pode fazer? Exato, eu acho que tendo isso de uma maneira, né, acima do que a gente espera, ou seja, a maior parte do dia ficando muito triste, né, ou muito ansioso durante aí pelo menos mais de 2 semanas consecutivas, o ideal é buscar uma ajuda profissional. Mas eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, Márcio, o que a gente pode fazer para evitar que chegue a esse ponto, né, de um transtorno depressivo, um transtorno ansioso para o idoso, por exemplo. Então é importante que se crie uma rotina dentro de casa nesse tempo de confinamento também, onde ele tem uma alimentação saudável, adequada, uma boa noite de sono. Se já praticava exercício físico, uma atividade física, é importante que se mantenha e manter sob controle as doenças já pré-existentes, diabetes, hipertensão. E aí eu faço uma ressalva principalmente nos quadros demenciais, que é onde a gente percebe ainda maior dificuldade no controle nesse tempo, né, de coronavírus, pela dependência ainda maior de terceiros. Então, os cuidadores, familiares que estão envolvidos nesse tratamento precisam ter cuidados ainda mais intensos em relação à higiene das mãos, ao uso do álcool gel, a evitar o contato físico com esses pacientes à medida do possível. E nesses quadros demenciais, o que nos chama a atenção também e nos preocupa é o fato de, muitas vezes, o paciente não conseguir expressar os sintomas que ele está tendo. Então, talvez, mediante algum sintoma até mesmo do coronavírus, talvez ele não consiga expressar, por exemplo, diante de um quadro de Alzheimer, qual é o sintoma que ele está sentindo. E aí é importante a gente ter atenção, porque esse paciente ele começa a ter uma mudança, muitas vezes, do comportamento habitual, a ficar mais prostrado, mais quieto, ou ao contrário, começa a ficar mais agitado, um pouco mais agressivo, e isso pode daí precisar de uma avaliação melhor médica para poder considerar aí se está havendo uma infecção ou não também. Porque esses pacientes com demência, eles sequer entendem o que está acontecendo e sem entender o que está acontecendo, mas percebem talvez as mudanças, menos visitas, o cuidador, ele só está agora, não está tendo troca de cuidadores, só está com aquele cuidador ali, a pessoa que está com ele todo o tempo não está podendo sair de casa, existe uma tensão para todos eles. Mas eu entendi também quando o senhor falou de criar rotinas dentro de casa. A minha mãe arranjou, ela mora no Rio de Janeiro sozinha, ela arranjou uma máquina de costura. Deve estar costurando para a família inteira por 10 meses. Isso é importante. Perfeito.
É muito importante mantê-lo em alguma atividade, né? Quem tem o contato aí com o idoso, um neto, né, um pouco mais velho, enfim, uma boa dica talvez ajudá-lo a acessar aí as tecnologias, enfim, envolver esse idoso também nas atividades, né, dependendo do quadro. E como você bem disse, Márcio, assim, às vezes eles não conseguem, diante de um quadro, quando tem-se um quadro de demência envolvido, ter uma clareza do que está acontecendo, mas eles têm talvez a sensação, a percepção da tensão que está ali dentro do ambiente, né? Então é importante, na medida do possível, dar essa assistência também emocional, até mesmo virtualmente, né? Se a gente não pode estar ali dando abraços apertados que eles estão acostumados ou o carinho de sempre, mas se fazer presente através de videochamadas, claro, através de áudios, enfim. Hoje em dia a tecnologia aí a favor, né, Márcio, que ajuda muito nisso também. Claro, e acima de tudo a paciência. Doutor Igor, muito obrigado pela sua participação no nosso combate ao coronavírus. Perfeito. Boa sorte para o senhor, até a próxima. Imagina, um prazer estar aqui. Valeu. Vamos Obrigado. mudar de telão, então? Vamos direto aqui para as novas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Sheila. Na internet há vídeos ensinando a fazer máscara de garrafa PET. Deve ser da viseira. Funciona? Funciona. É um efeito de anteparo, igual funciona para máscara de pano, mas também cientificamente não tem nada comprovado. Mas funciona se a gente for fazer analogia do que a gente está aplicando no momento. O Marcos Pires faz a pergunta, está meio incompleta, mas eu acho que eu entendo. Para motoristas de ônibus, táxi e aplicativos, é recomendável usar usar máscara por períodos longos de mais de 8 horas de trabalho? O tempo que ele trabalha é independente. Ele tem que sempre tomar o cuidado de trocar a máscara a cada 2 a 4 horas e espirrou, por algum motivo molhou a máscara, alguma coisa assim, trocar essa máscara também. Acho que com a luva os cuidados são os mesmos do que com a máscara, né? Com certeza. E se puder agregar, deixar os vidros abertos para uma maior areação do ar, seria mais recomendável. Ótimo, para circular mesmo. Mas a luva a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente acha que a luva também está protegida, é um escudo, mas se a gente botar a luva suja no rosto... Na verdade, a luva não tem sentido algum assim de proteção, porque tocou com a luva em superfície contaminada, está contaminada. Doutor Sérgio, o Fábio faz uma pergunta boa. O congelador mata o vírus que estiver na embalagem ou no alimento? Comprei no mercado, trouxe o produto, vou congelá-lo. O vírus que estiver ali naquela embalagem, por exemplo, vai sobreviver no congelador? Isso é uma pergunta muito difícil da gente responder, até porque a gente não sabe quanto tempo que o vírus pode ficar no ar, em superfície. É sabido de algumas superfícies. Mas essa questão que vai matar o vírus no congelador, eu acho que ele nem, quando vai entrar no congelador, ele já não tem mais um poder de infectividade como as pessoas acham que tem. Então, pegue as suas compras. Você recebeu as compras, você higieniza as suas mãos, faz guarda onde você tem que guardar, no armário, no congelador, na geladeira, e fique tranquilo. Não gere pânico para você. Você vai gerar pânico para você mesmo. Então, tenha calma. Use o raciocínio que você vai ficar de modo adequado. O que a gente tem que aprender mesmo é lavar sempre as mãos várias vezes por dia. Insistir nisso todos os dias. Me perguntaram uma vez, quantas vezes eu tenho que lavar a mão? Quantas vezes suficiente você achar das situações que você tiver. Então, essa é a questão. Não consigo lavar a mão? Um álcool gel do teu lado, você vai resolvendo também esse problema. Rapidamente, saindo aqui do estúdio, o senhor vai lavar a mão? Com certeza. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o combate ao coronavírus. Até já. Faltam 10 minutos para o meio-dia, estamos de volta com o combate ao coronavírus. Para ajudar a esclarecer o que é mentira, o que é fake, do que é fato, a equipe do G1 tem ouvido vários especialistas. Como sempre, a gente vai com a Clara Velasco, que nos traz o que é mentira, o que é verdade, e as mentiras se descobriram hoje, né, Clara? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom, hoje eu vou falar sobre 3 mensagens falsas, pois infelizmente é o que a gente mais recebe no fato ou fake. Na semana passada eu desmenti aqui uma história de Israel, que o país estaria combatendo o coronavírus sem o isolamento social. Pois a história da vez é de que a Holanda também não teria isolamento. Mas isso não é verdade. O governo pediu para que as pessoas fiquem em casa e, caso precisem sair para ir para o mercado, por exemplo, tem que manter uma distância de mais de 1 metro das outras pessoas, senão tem multa. Tem também outra história que fala que ingerir uma mistura de limão e bicarbonato evita com que as pessoas morram por causa da Covid-19 e que essa receita teria vindo de Israel,
país que não tem mortes registradas. Isso também não é verdade. Os especialistas falam que essa mistura não protege ninguém do coronavírus e também não é verdade que Israel não tem mortes registradas. Até ontem, 21 pessoas morreram no país por conta da Covid-19. E para fechar, tá bombando bastante uma imagem que mostra uma agência da Caixa lotada. E aí a mensagem fala que as pessoas correram para lá depois que o Congresso aprovou o auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais. Isso também não é verdade, é fake. Essa imagem é antiga, é de 2013, não tem nada a ver com a pandemia do coronavírus. Mas vale a gente lembrar que o governo sancionou ontem esse auxílio, só que o Ministério da Cidadania fala que as pessoas não precisam correr, por enquanto, para nenhuma agência da Caixa, pois ainda não tem data para que esse benefício comece a ser pago. Márcio. E certamente vai ser tudo escalonado, organizado, principalmente para evitar confusão e aglomeração. Agora, o pior, como eu já falei aqui, é quem compartilha esse tipo de mensagem sem saber se é verdade ou não. Inclusive, autoridades do nosso país compartilham mensagens falsas, depois se corrigem, depois pedem desculpas, mas não adianta. O efeito de uma informação falsa disseminada numa rede social pode ser muito grande. Clara, muito obrigado a você. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Valeu. Voltando para cá, nós agora vamos até a Zona da Mata Mineira contar uma história daquelas que deixam a gente contente em meio a tanta notícia difícil. São iniciativas como essa que a repórter Cláudia Oliveira vai nos mostrar. Iniciativas que fazem a diferença e provam que a solidariedade não tem lugar para aparecer. Pode ser até numa árvore, Cláudia. É isso? Bom dia. É isso mesmo, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Além, Paraíba, tem pouco mais de 35 mil habitantes e o bom exemplo que você disse está aqui, ó. Pia com água e sabão para qualquer pessoa que passe aqui pela rua lavar as mãos. E olha, ali em cima tem até um recadinho com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Ideia do seu Antônio, olha só, ele tem 65 anos, faz parte do grupo de risco e por isso está ali quietinho dentro de casa, mas o filho dele, o Pablo, está aqui para falar para a gente, né, Pablo? Como é que surgiu essa ideia? O pai é um senhor que faz sempre, bota seus recados na árvore e dessa vez ele quis dar a sua contribuição nessa luta de todo o Brasil com relação ao coronavírus. Muitas pessoas não têm detergente em casa, não têm água e não estão respeitando as orientações de ficar em casa. Então quem passar aqui no bairro pode lavar sua mão que a gente está fazendo a nossa parte. Inclusive ele fica de olho, né? Eu já observei, quem passa por aqui ele pergunta, já lavou a mão hoje? Isso aí, ele fica cobrando, já lavou a mão? O que você está fazendo na rua? Fica em casa. A gente está tentando dar a nossa contribuição nessa luta do Brasil e do mundo, né? Pois é, essa boa ideia. E olha, Márcio, vou devolver para você e logo depois vou lavar as minhas mãos, viu? Valeu, Cláudia, obrigado. Forte abraço a toda a equipe aí que nos ajudou com essa reportagem tão legal. É isso, doutora, será que vai manter esse hábito, esse bom hábito da lavagem de mãos depois que essa crise toda passar? Espero que sim, né? Que esse é um hábito que tem que vir para ficar. Não tem nada de ruim em sempre estar lavando as mãos e se manter sempre bem higienizado, né? Pois é, a gente toma tanto banho, a gente tem a preocupação de tomar tanto banho. Por que a gente também não tem a preocupação de lavar as mãos muitas vezes no dia, né? Vamos saber os detalhes do Jornal Hoje com a Maria Júlia Coutinho. Viu que bacana, Maju? Todo mundo fazendo o que pode. Uma biquinha com um detergente já ajuda muita gente. Bom dia para você. Pois é, Márcio, bom dia para você e para todos. Márcio, essa pandemia está mostrando também o que há de melhor no ser humano, né? Está trazendo muita solidariedade, muitas boas ideias. Sairemos diferentes disso, com certeza. Márcio, vamos falar dos mais pobres, né? A OMS sempre tem batido nessa tecla, a Organização Mundial da Saúde, que é preciso olhar para os mais vulneráveis, né? Pessoas que moram em favelas, refugiados, enfim. JH traz esse olhar aqui para os mais vulneráveis. Seguinte, a gente traz um olhar especial para as favelas do Rio de Janeiro, porque o pessoal por lá está preocupado. A Flávia Januzzi preparou uma reportagem especial para a gente, mostrando essa preocupação e também como o coronavírus tem atuado em algumas comunidades. A gente fala também de iniciativas lá do Recife, que tem iniciativa para os sem-teto. Sem-teto é o seguinte, tem abrigos que foram montados lá, que dão orientações, limpeza, banho e também informação, que é muito importante nesse momento para a prevenção da doença. JH fala de dinheiro no bolso de quem mais precisa. A gente viu, né, que ontem o presidente Bolsonaro sancionou aquele pagamento de auxílio de R$ 600 para informais, né, autônomos, microempreendedores e microempreendedores individuais, só que ainda não está no Diário
oficial essa medida, mas já está no Diário Oficial, sim, a medida que fala, que publicada em edição extra, que permite a redução da jornada de trabalho e dos salários para evitar demissões, e também o governo vai complementar o pagamento. Tem também mais noticiário aqui, noticiário internacional. A gente viu que você detalhou aí, os repórteres entraram falando sobre o desemprego nos Estados Unidos. A gente também traz o detalhe dessas informações. A gente tem os números aqui de desemprego por lá, 6.600.000 pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Nas Filipinas, gente, o presidente Rodrigo Duterte alertou que quem violar as medidas de isolamento social pode ser baleado pela polícia. Falaremos sobre isso. E o governo do Equador retira 150 corpos de casas em meio ao caos provocado por essa pandemia. São esses os destaques do JH. Temos bastante assunto aí, muitos assuntos pela frente, Márcio. Muito bom, Maju. Logo depois dos jornais locais, tem a Maju Coutinho e as notícias do Jornal Hoje. Obrigado, como sempre, querida. Vamos voltar aqui para o nosso telão com as perguntas do Pergunta Corona. Mas antes eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa, que eu tenho aqui no papel. Há 2 semanas eu estava com tosse seca, no domingo e na segunda tive muita enxaqueca, sintomas de sinusite, sem coriza, e desde ontem sinto que estou sem olfato e sem paladar. Posso estar com coronavírus? Sim, ela pode. Os sintomas são esses, né? Mas se ela precisa ir procurar saber se realmente tem, se ela não tiver com falta de ar, nenhum sinal de gravidade, pode permanecer em casa que vai passar. A Lucilene, para a gente voltar à questão das máscaras. Máscaras de pano, qual é a higienização correta e trocar de quanto em quanto tempo? Higienização correta é lavar com água e sabão ou hipoclorito de sódio, como falou o ministro. Trocar de quanto em quanto tempo? Quando você tossir ou espirrar, você deve trocar a máscara e fazer a lavagem, secagem e colocar outra no lugar. Chegou a pergunta da Lúcia. Eu posso esterilizar minha máscara de pano no micro-ondas? Olha, é uma pergunta difícil a resposta. Se você colocar num suporte específico do micro-ondas, como a gente tem alguns suportes para colocar determinados alimentos, não vejo inconveniente. Mas o mais adequado ainda é a lavagem convencional. O Biteca, ou a Biteca, pergunta, o capacete pode ser uma fonte de contaminação? Está na cabeça, fica respirando ali dentro direto, né? Como higienizar o capacete? O capacete, com certeza, pode ser uma fonte, né? Você mesmo falou, está ali recebendo direto. E higienizar, álcool 70, álcool, né? Passar um pano com álcool já está de bom tamanho. Tem uma pergunta do álcool 62, ele funciona? Pergunta da Carla Simone. Álcool 62? Para mim é só álcool 70. Não conheço isso também, não. Eu passei por outro médico, ninguém conhece. A do João. Moro em apartamento. Posso deixar os sapatos da família na área comum do meu andar? Há risco para os outros moradores? Ele corre o risco de perder o sapato, mas para os outros moradores, se o sapato estiver infectado, o morador passou ali perto do sapato, deve ter gente reclamando, já que ele está tirando os sapatos e deixando ali, o que é uma atitude boa, de higiene. Mas os outros moradores que passam ali em frente à porta dele, correm algum risco? Não, não existe risco. Inclusive, essa questão de deixar o sapato fora ou deixar o sapato dentro é extremamente discutível. Na minha modesta opinião, você não necessita deixar o sapato para fora. Até porque você não vai comer sapato, você não vai lamber sapato. Você vai guardar no local adequado, vai fazer higienização das mãos e ok. Esse costume de guardar sapatos fora é um costume oriental, que é cultural e milenar, e está tentando transpassar isso para o mundo ocidental. Mas não é bom entrar com sapato sujo em casa, né? Teoricamente não, mas especificamente para o Covid-19 não tem nada que comprova esse tipo de situação. Estamos falando da higiene no geral. Dr. Sérgio Zimmermann e Daniel Joelsons, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Foi ótimo. Obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado. Foi um prazer. A gente fica por aqui, você pode rever o nosso combate ao coronavírus no Globoplay. Falamos muito de máscaras no começo do programa. Se você perdeu o comecinho, assista, vale a pena. E se puder, fique em casa e lave muito bem as mãos. É o jornalismo da Globo ao seu lado. Agora você assiste às notícias do seu estado. Uma boa tarde.